Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural de preparação para o concurso da ADAGRE, Agência de Defesa do Ceará, com prova confirmada em janeiro de 25. Essa ação, esse projeto novo, na verdade, é uma parceria entre o perfil M-Food Solution e o Concurso Agro. Agradeço ao Carlos pelo convite. A ideia, pessoal, é que a gente, através desse novo perfil criado exclusivamente voltado para você, médico veterinário, colega que quer aprovação em concursos públicos para veterinário, que esse local, essa comunidade, esse perfil, concurso veterinário, possa reunir materiais de qualidade para vocês e que eu possa conduzir esse direcionamento, planejamento rumo à sua aprovação. Então, é um prazer poder ajudá-los nessa jornada em busca da tão sonhada vaga do setor público, certo? Vamos seguir juntos. Já comecem a nos seguir nas redes sociais, caso ainda não estejam seguindo, né? Comecem a seguir o concurso veterinário. A gente vai usar a comunidade do WhatsApp, vai usar a rede no Instagram também, YouTube, para mantê-los sempre informados dos próximos passos, da agenda, das aulas, tá certo? E de todas as informações. A ideia é que a gente possa sempre nas quartas-feiras ter esse tempo, pode ser ao vivo ou gravado, de 2 horas, onde a gente vai destrinchar o conteúdo, né, do edital para ofertar para vocês um material de qualidade e destrinchado, e vamos fazer muitas questões juntos para que a gente possa fixar muito bem o conteúdo e você conseguir a sua aprovação. Muito bem, pessoal. Inicialmente, deixa eu me apresentar. Então, eu sou a professora Malusa Machado, sou formada pela URGS desde 2007. Tenho mestrado também na URGS, na área de inspeção de produtos de origem animal. Tenho a minha pós-graduação em vigilância sanitária dos alimentos. Atualmente, né, eu vivo em Porto Alegre, sou servidora pública desde 2015, então, ano que vem vou completar 10 anos de serviço público. Gosto muito, tenho muito orgulho, né, de servir a população gaúcha, no caso. Dentro da Secretaria da Agricultura, eu atuo na divisão de inspeção de produtos de origem animal, vinculado ao Departamento de Defesa Sanitária. Nessa caminhada aí de 10 anos, pude ajudar em diferentes frentes dentro da Secretaria da Agricultura e atualmente estou, então, no Departamento de Defesa Sanitária, dentro da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Mas antes de ser servidora pública, eu trabalhei 8 anos na iniciativa privada. Então, a minha experiência fica à disposição de vocês para poder compartilhar esses aprendizados, tanto na perspectiva de setor regulado, quanto na perspectiva de servidora pública. Sou professora de pós-graduação também, desde 2017, depois de fazer meu mestrado, eu já elaborei cursos específicos para capacitar médicos veterinários. Tenho cursos online também até hoje, tenho curso também disponível para venda na plataforma, né, desde 2017. Fiz uma pós-graduação também voltada para médicos veterinários em Porto Alegre, de forma pioneira. Sou professora de pós-graduação e de curso preparatório para concurso. Sou professora desde 2020. Então, eu enxergo que ser professor é uma missão e é muito gratificante poder contribuir com vocês na jornada do conhecimento. É sempre uma troca, né, enriquecedora, com certeza, para o professor e para o aluno, de forma recíproca. Então, gente, nesse projeto que a gente está iniciando, a gente vai fazer um trabalho bem voltado para a ADAGRE, exatamente porque a Agência de Defesa do Ceará está aí apresentando 50 vagas para médicos veterinários, né, no cargo de auditor fiscal agropecuário, 50 vagas, e temos também 150 vagas de cadastro reserva. Então, observem, gente, estamos falando de 200 vagas e uma remuneração que pode alcançar a faixa de R$ 11.000, dependendo da gratificação. Tá? Então, realmente vale a pena. E ao estudarmos para a ADAGRE, automaticamente a gente vai estar estudando para outros editais estaduais e municipais. Essa é a ideia, tá? Nossas aulas vão ser sempre através do canal do YouTube específico, tá? Do concurso veterinário. A gente vai informar sobre as aulas na comunidade via WhatsApp, via Instagram, nas redes sociais e também no próprio YouTube, tá? E também nos perfis de apoio, né, MF Solution e Concurso Agro, a gente também vai mantê-los informados, tá bem? A ideia é que vocês, então, comecem a nos seguir nas redes sociais, vamos aumentar a comunidade e a gente está muito feliz com a oportunidade de ajudá-los no objetivo, que é exatamente a aprovação no concurso público. A ideia, pessoal, é apresentar para vocês o nosso projeto, a nossa metodologia, porque a gente quer que você não somente seja aprovado nem classificado, que de fato você seja convocado
e que exerça, né, o seu serviço da melhor maneira como servidor público, né? E a gente vai trabalhar muito para isso, com um conjunto de ferramentas que a gente vai colocar à disposição de vocês. Sempre lembrando dos benefícios, né, pessoal, do serviço público. Então, a questão da estabilidade, né, da carreira, o salário, especialmente para médico veterinário, quando a gente compara o salário médio do colega que trabalha no setor privado com o setor público, o colega que trabalha no serviço oficial, ele ganha mais na média do que o colega que trabalha no setor privado. E a estabilidade é uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma, na carreira pública, né? Então, vale a pena o esforço, a dedicação, a persistência para ter principalmente esses dois benefícios. Sabemos, pessoal, que a jornada até a aprovação é uma jornada bastante complexa, difícil, dura, então é necessário que a gente tenha uma ótima preparação para alcançar esse objetivo, tá? Então, vocês sabem, a ampla concorrência, né, faz com que vocês tenham que ter um desempenho muito bom, e para isso a gente vai ofertar um conjunto de soluções, né, para ajudá-los aí a alcançar o resultado. Falando um pouquinho de depoimentos, de feedback, de um pouquinho de prova social, né, para eu trazer para vocês. Daqui a pouco vocês não me conhecem, né? Então eu só recortei aqui alguns prints de alunas que estiveram comigo, né, que eu pude ajudar, para que vocês percebam a forma aqui que a prof trabalha. Eu gosto de construir a trajetória junto com um aluno, gosto de trocar muito, gosto de participar do processo, gosto de oferecer soluções, gosto de motivar, inspirar, e acho que esse conjunto de skills é que vão traduzir o sucesso ao final da trajetória, né? Então, inclusive, estou com uma aluna que foi aprovada para a próxima fase, né, do CNU, no caso do bloco 3, né, das agrárias do mapa, e a gente está numa expectativa muito positiva de que ela consiga a aprovação, né, dentre, enfim, as vagas disponíveis. Vamos torcer. Então, aqui só alguns feedbacks para que vocês percebam como que é o nosso trabalho e como eu gosto de construir esse conhecimento e literalmente pegar, né, o aluno pela mão até o objetivo final, seja na preparação para o concurso, seja na construção de carreira, na capacitação, no direcionamento. Também atuo como mentora, e como mentora eu consigo, né, ajudar a buscar atalhos para o atingimento das metas que a gente pactuar, beleza? E tentar montar o planejamento da melhor maneira possível para que a gente consiga vencer o edital da DAGRE com eficiência, fazendo muitas questões, de modo que a gente chegue competitivo em busca de uma das 50 vagas, né, para vocês. Então, pessoal, o histórico aqui da metodologia, que a gente entende que é uma metodologia de sucesso, né, porque a gente tem aí provas que realmente entregaram resultado nessa parceria, né, com o concurso agro. O que a gente entende que é uma fórmula de sucesso, uma metodologia que trabalha para a aprovação do aluno? A gente precisa fazer um planejamento estratégico conforme o edital, e é isso que a gente vai propor no encontro de hoje, através do cronograma que eu vou apresentar para vocês, e da construção do conhecimento reunindo temas, tá? Então, a gente não vai seguir literalmente o edital verticalizado por ordem sequencial, não, a gente vai construir uma lógica de conhecimento para que haja a construção do conhecimento, e vocês vão fixar o conteúdo por consequência ao natural. Então, a gente vai fazer um planejamento de estudo conforme o edital, a gente vai dividir carga horária também, além das aulas, né, vocês vão ter esse direcionamento complementar, tá? Então, a partir do planejamento de estudo, a gente consegue fazer uma carga horária diferenciada para os assuntos mais relevantes, seja por peso, dependendo do edital, seja por ordem de importância, né, pelo histórico de incidência, e a gente vai fazer sempre muitas questões com o perfil da banca, obviamente, né, filtrando dos últimos 5 anos, e fazer também um ciclo de revisão, com bastante flashcard, né, para a gente criar mecanismos de fixação, memorização dos conteúdos. Então, a gente faz aula ao vivo, vai ter aula gravada, oferece material complementar, direciona a compreensão destrinchando a lei seca, faz o direcionamento do planejamento de estudo, né, e faz muitas questões, e a gente vai repetir esse ciclo até a aprovação. Então, a nossa proposta, pessoal, é transformar qualquer conteúdo de veterinária, nesse caso aqui da DAGRE, a gente tem 3 eixos principais, que é clínica veterinária, inspeção e defesa, tá? Em conhecimento acessível e aplicado para facilitar o teu aprendizado, a tua memorização. Ou seja, a ideia é que qualquer colega médico veterinário, mesmo que ele esteja fora, digamos assim,
fora da área, tá? Que eles não esteja atuando, por exemplo, com defesa, não esteja atuando em inspeção, né? Por exemplo, trabalha com clínica de pequenos, quero começar a estudar inspeção e defesa agora. Consigo? Consigo. Nessa metodologia a gente vai conseguir te tornar competitivo tanto quanto alguém que já está na área, tá? Porque a gente vai entregar esse pacote de soluções que nós estamos propondo. Então, a gente vai fazer abordagens de temas específicos nessa lógica de construção do conhecimento e vai fazer muitas questões, tá? Essa é a ideia, é realmente traduzir qualquer conteúdo de veterinário do edital em conhecimento acessível e aplicado, de modo a facilitar a tua memorização. Então, no caso específico, pessoal, do conteúdo da DAGRE, tá? A gente pode dividir esse edital da DAGRE, que é um edital bem completo, a gente tem bastante legislações federais e estaduais, programas de sanidade animal federais e estaduais, a gente tem a legislação federal e estadual de inspeção de produto de origem animal, tá? Tem pequeno porte também, RISPOA, que a gente vai começar no dia de hoje, a parte 1. Então, os 3 eixos norteadores do edital da DAGRE são clínica médica veterinária, inspeção de produto de origem animal e defesa sanitária animal. A nossa proposta nessa caminhada é a gente fazer questões e materiais complementares direcionando para a clínica médica veterinária, tá? E vamos dar ênfase, sim, em termos de aulas ao vivo e aulas gravadas, em cima desses 2 temas que dos 3 são os mais importantes, que mais têm incidência em prova, tá? Que é a inspeção de produto de origem animal e defesa sanitária. Então, para esses 2 temas, a gente vai fazer aulas ao vivo, a partir de hoje até o dia 18 de dezembro, sempre nas quartas-feiras, tá? Ou aula ao vivo ou aula gravada, fazendo questões de fixação, fazendo resolução de questão comentada e direcionando vocês nos materiais. Pode ser apostila, pode ser slide, pode ser a lei seca, tá? A gente vai fazendo o direcionamento para vocês. Então, um exemplo aqui, ó, peguei um print, tá? Do edital da ADAGRE, onde a gente vai destrinchar esse edital e vai preparar as aulas conforme exatamente o item que a gente for trabalhar em cima desses 3 eixos norteadores que eu mencionei. Então, por exemplo, aqui, o item 3 é a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Então, tem vários subitens no edital. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer as conexões dos subitens para construir o conhecimento com vocês. Então, por exemplo, a gente vai falar de noções iniciais, né, de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, e a gente vai falar de tecnologia de produtos de origem animal na mesma aula. A gente pode trabalhar vigilância sanitária nacional e internacional com noções básicas de biossegurança, com certificação de estabelecimentos. Em outra aula, ali em verde, a gente vai reunir os PACs, a gente vai reunir a PPCC, boas práticas, vai falar do programa de pré-requisitos e das ferramentas de controle. Então, vocês observam que a gente fez uma segmentação de cores por assunto, porque é nessa construção que a gente vai destrinchando o edital, a gente vai fazer as conexões, as correlações dos subitens para cada grande item, tá? Porque a gente vai trabalhar exatamente os 3 eixos, inspeção de produtos de origem animal, os principais programas de sanidade federal e os reflexos no âmbito estadual, e também a parte de clínica médica veterinária, daí sem aulas ao vivo, tá bem? Então, a gente vai ter as aulas ao vivo, aulas gravadas, alguns assuntos, os slides, que dependendo do assunto, pessoal, eu vou fazer slides mais resumidos ou slides mais extensos, tá? Isso vai depender do perfil do conteúdo, porque aí depende do perfil das questões. Quando a gente vê a lei seca, a gente precisa trazer para o slide palavras-chave, tá? Para ajudar vocês na fixação a partir da visualização. Quem me acompanha nos cursos de capacitação de médico veterinário, ou mesmo nas minhas aulas de pós-graduação, eu opto por slides mais enxutos, mais resumidos. Só que no caso da preparação para o concurso de veterinária, a gente precisa trazer muito a reprodução do texto da lei seca, porque vocês têm que fazer exatamente as questões. Então, a minha abordagem na composição do slide é um pouquinho diferente, dependendo da pós-graduação ou do curso preparatório, tá? Sempre pautado em questões de concurso dos últimos 5 anos, de preferência da banca, né, que vai ser responsável pela prova da DAGRE no caso, né, e com planejamento semanal, acompanhando vocês, tá? Quando a gente olha, assim, assuntos referentes especificamente à inspeção de produto de origem animal, que é o conteúdo de hoje, tá? Eu elenquei aqui
6 itens que são recorrentes, então a gente tem bastante questão sobre anti pós-mortem, sobre definição de autocontroles, a gente tem questões sobre boas práticas, sobre a PPCC, né, as definições ali do que é um PCC, do que é um limite crítico, do que é um monitoramento, é bastante recorrente. Cai bastante questão do artigo 10 do RISPOA, né, que trouxe várias definições, como autocontrole, rastreabilidade, no âmbito da modernização de inspeção, que está exatamente no último item, também a modernização da inspeção na questão do gerenciamento de risco, análise de risco. Então, a gente vai construir esse conhecimento, né, nas aulas, porque exatamente são assuntos recorrentes, o edital traz esses assuntos e a gente vai construir o conhecimento para que vocês consigam não só realizar questões, mas aprender também para a vida, né? Então, aqui, pessoal, tá o nosso cronograma de aulas, tá? Então, a gente começa hoje com a inspeção de produtos de origem animal, a gente vai ter noções gerais e vai trabalhar a classificação de estabelecimentos, condições gerais, sempre nesse horário, tá? Das 20h30 às 22h30, sempre às quartas-feiras, podendo ser online ou gravada. Eu destinei 3 aulas para a gente destrinchar a inspeção de produtos de origem animal e deixar vocês preparados para resolver quaisquer questões, tá? Desse tema. Isso, então, vai nos tomar dia 9, 16 e 23. Depois, no dia 30 de outubro, a gente trabalha SUASA e SISB, né? Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Depois, no dia 6, a gente vai trabalhar Celuarte e SUSAP. O SUSAP é um Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial de pequeno porte no Ceará. Eu trabalho exatamente com o SUSAP aqui no Rio Grande do Sul, então legislações inclusivas e processamento artesanal são meu chão, é a minha base aqui no Rio Grande do Sul. Então, gosto muito de dar esse conteúdo. Eu vou trazer todas as questões para vocês mais recorrentes, vamos destrinchar para acertarem todas as questões. Vamos trabalhar bastante também em novembro ali, legislações estaduais em 2 partes, tá? Porque tem bastante arcabouço estadual, e a gente vai trazer tanto o recorte para o pequeno porte quanto a inspeção estadual de forma geral, tá? Vamos trabalhar nesses 2 encontros de inspeção, legislação estadual, porque a gente acredita que tenham questões, tá, sobre esse tema. Depois eu reservei uma data para a gente falar de alimentação animal e produtos veterinários. A alimentação animal é uma regulamentação que foi recentemente atualizada. Tem acontecido algumas questões, produtos veterinários sempre tem alguma questão, tá, de resíduo de produto veterinário. A gente vai abordar, bem importante essa questão, até para produto de origem animal, né, o resíduo, mas a gente vai falar de toda essa regulamentação. Depois, no início de dezembro, a gente trabalha doenças de notificação obrigatória, é um assunto bastante recorrente em concurso público, de forma geral, em todas as esferas. E depois a gente finaliza essa preparação de aulas online ou gravadas, né, para vocês, com esse estudo dirigido, com os programas de sanidade animal, tá? A gente também pretende trazer colegas para palestrar para vocês a respeito de sanidade animal, se der tempo, tá? Mas a prof aqui vai estar à disposição para vencer esses conteúdos com vocês sempre nas quartas-feiras, porque a gente acredita que esse conjunto de assuntos vai representar um percentual bem significativo, tá? Do edital, para que vocês cheguem em condições de fato de disputar pela aprovação, pela vaga. Então, no dia de hoje, a gente vai fazer inicialmente um nivelamento a respeito de inspeção e fiscalização, tá? E depois a gente vai entrar propriamente dito no RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Estou chamando de parte 1 porque a gente vai ter 3 aulas, tá? Disso, porque a Bíblia sempre cai questão de regulamento de inspeção e a gente tem bastante conteúdo, conforme eu já mostrei para vocês no slide anterior. Então, hoje a gente foca no âmbito de atuação de inspeção, classificação dos estabelecimentos e condições gerais dos estabelecimentos, beleza? Antes da gente começar propriamente dito o conteúdo e iniciar a abordagem do RISPOA, vamos relembrar e nivelar esse conhecimento, pessoal, entre todos, né? Às vezes a gente tem colega que não atua na inspeção ou que nunca atuou, que daqui a pouco é de grandes animais ou pequenos animais, e a gente precisa trazer para vocês e nivelar esse conhecimento, porque depois facilita na resolução de muitas questões. Então, quando a gente fala inspeção e fiscalização, qual é a diferença, né? Então, eu trouxe aqui para vocês. Ó, a inspeção
ela vai corresponder o quê? A uma vistoria, um procedimento. A inspeção, ela pode ser feita de forma terceirizada, tá? Na verdade, eu quero inspecionar a execução se o procedimento está sendo feito corretamente. Então, eu posso fazer essa inspeção através de uma consultoria, através de uma auditoria externa, não tem problema. Agora, a fiscalização, o ato de fiscalizar, a fiscalização agropecuária é uma atividade inerente ao Estado brasileiro, né? Consiste exatamente do Estado brasileiro fazendo a chancela, né, de algumas atividades. E no âmbito da defesa agropecuária é uma prerrogativa do Estado, exatamente a garantia da saúde pública. Tá? Então é importante a gente ratificar, confirmar que a inspeção pode ser terceirizada, mas a fiscalização é uma atribuição de Estado, ok? Então as medidas cautelares em defesa da saúde pública são adotadas tão somente pela fiscalização. A inspeção pode acompanhar a execução de um procedimento, né, junto ao estabelecimento, visando também a segurança do produto, mas a medida cautelar que vai proteger a saúde pública, que pode ser o descarte de um produto impróprio, que pode ser a suspensão da produção de um estabelecimento que, né, teve problemas, por exemplo, com análise microbiológica, são ações, são medidas cautelares que somente a fiscalização pode adotar, tá? Então, a gente percebe exatamente isso, que a fiscalização ela é exercida pelo Estado brasileiro, em nome da saúde pública, tá? E a inspeção pode ser terceirizada. Isso aqui é bem importante para a gente compreender o funcionamento e as disposições que estão contidas no regulamento de inspeção, tá? Sempre a gente vai enxergar, pessoal, o regulamento de inspeção como um elemento norteador, a Bíblia, né, para a conduta dos auditores fiscais federais agropecuários na esfera federal, podendo ser replicado na esfera estadual municipal, se não houver legislação específica, certo? Então, a gente vai ter a lei que cria a inspeção de produtos de origem animal no Brasil, que é a Lei 1283, da década de 50, e a sua regulamentação é o Regulamento de Inspeção, é o Decreto 93 de 2017, com as suas atualizações. A fiscalização precisa se basear nesse conjunto, nesse arcabouço macro e nas suas legislações complementares. Então, pessoal, a gente diz que o controle sanitário de alimentos executado pelo Ministério da Agricultura, né, quando a gente fala no âmbito de atuação, a gente poderia dividir o Ministério da Agricultura em 3 eixos principais, a produção primária, no que diz respeito aos produtos vegetais, no controle das empresas beneficiadoras de produtos de origem animal e das bebidas, e também no controle das indústrias de produtos de origem animal, que é exatamente aqui em vermelhinho a gente destaca a atuação sobre os estabelecimentos que processam produtos de origem animal. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe um breve histórico para vocês, tá? Para que vocês tenham esse contexto. Às vezes a gente tem questões que fazem a menção à lei seca, tá? Vocês não precisam decorar, mas pode acontecer, tá? Mas é difícil de ter uma questão tão decoreba. Mas a gente tem que conhecer esse histórico. Então, o arcabouço legal, ó, a gente começa com a Lei 1283, lá em 1952, certo? Que é essa a lei que estabelece a obrigatoriedade de registro de todos os estabelecimentos que processam produto de origem animal, tá? No Brasil, que tem que estar regularizado, tem que estar legalizado. Depois a gente tem uma lei importante que é a 7889 de 89. Essa lei ela cria as 3 esferas de inspeção, então municipal, estadual e federal, com os limites geográficos, tá? Então a gente tinha até 89 a seguinte condição, a seguinte situação. Se eu tivesse estabelecimento sim, ele só poderia vender o seu produto dentro do município. Se tivesse um estabelecimento com inspeção estadual, somente dentro do estado, e com CIF em todo o Brasil para exportação. Quando criou-se o SUASA, que a gente vai falar também, né, em aula específica, a gente quebrou essa limitação geográfica com a advindo da equivalência, que a gente vai falar na sequência, tá? Mas a 7889 é um marco regulatório importante porque criou exatamente a figura do Serviço de Inspeção Municipal. Outro marco importante no controle sanitário dos alimentos realizado pelo MAPA sobre inspeção de produtos de origem animal, a gente tem, então, o Decreto 93 de 2017, que foi a grande atualização do RISPOA, né, que era da década de 60, ficou muito tempo sem atualização o RISPOA, então 2017 foi bem importante, e a gente teve algumas atualizações sequenciais em 19 e 20, sendo a principal atualização o Decreto 10.468. Ele não revoga o 9013, mas ele atualiza alguns dispositivos do 9013, tá? Isso é do ponto de vista de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, do ponto de vista industrial.
O que a gente tem de novidade no controle sanitário de alimentos no Brasil é que a gente tem também inspeção e fiscalização de produtos de origem animal para processamento artesanal. Então, percebam que em 2018, a gente, através da Lei 13.680, se criou uma variação sobre a inspeção de produtos de origem animal, porque se percebeu o seguinte: se a inspeção sanitária de produtos de origem animal é sobre uma indústria que produz em larga escala, esse regramento fica inviável para o pequeno produtor. E é preciso identificar também e valorizar aquele produtor que fabrica produto de origem animal de uma forma artesanal, peculiar, com o saber fazer e com a sua tradição, tá? Por que é importante a gente trazer isso? O edital da ADAGRE está colocando muita legislação estadual de inclusão sanitária produtiva. A gente aposta muito em questões voltadas ao pequeno porte, ao processamento artesanal. Vai cair o SUSAP, vai cair Seluarte, então tem que conhecer essa base do arcabouço federal, que é a base utilizada para que, no âmbito estadual do Ceará, eles pudessem, então, legislar com relação ao SUSAP e ao processamento artesanal, tá? Além disso, pessoal, sempre considerar, né? Nós vamos ter então a lei, o decreto regulamentador de inspeção de produtos de origem animal, industrial e artesanal, e a gente vai ter sempre as legislações complementares, tá? Para o teu edital, em termos de legislações complementares, a gente vai ter a referência principalmente de boas práticas dos PACs. Aí a gente destaca a portaria 368, que são os requisitos exatamente de condições higiênico-sanitárias, que a gente chama programa de pré-requisitos, né? De boas práticas de aplicação. E não esquecer também da norma 01, que é uma norma utilizada pelos auditores fiscais federais agropecuários para fins de implantação verificação, na verdade, da implantação dos PACs nos estabelecimentos, ou seja, a verificação oficial, tá? E as normas técnicas são muito importantes, a gente vai trabalhar elas também no que diz respeito à industrialização, principalmente abate e industrialização de aves e suínos, que são legislações bastante frequentes em concurso público. Muito importante colocar, pessoal, que às vezes acontece o quê? Questões que tentam sombrear e confundir o aluno em relação ao controle sanitário que é exercido pelo Ministério da Agricultura e o controle sanitário que é exercido pela Anvisa. São atribuições diferentes, são atribuições distintas, tá? Então, tem questões nesse sentido. Vamos lembrar, portanto, que a Anvisa tem como responsabilidade o controle dos estabelecimentos comerciais, das indústrias processadoras de alimentos de origem vegetal e mineral, água mineral e os vegetais, né, industrializados, são responsabilidades da Anvisa, bem como é responsabilidade da saúde a fiscalização de todos os produtos de gênero alimentício que estão disponíveis para venda, então, comércio de alimentos. Às vezes, a gente tem questão que confunde, que mistura as atribuições, e o aluno que está um pouquinho desatento ou desatenta, né, pode perder uma questão relativamente fácil. Também aqui, pessoal, no controle sanitário de alimentos, assim como a gente viu ali no histórico do arcabouço para o âmbito da agricultura, na Anvisa, na saúde, a gente tem também um arcabouço legal. E, claro, aqui eu não vou dar ênfase para vocês, porque a gente está voltado para a preparação da ADAGRE, tá? Mas é só para a gente saber que são atribuições diferentes. A Anvisa vai fazer todo o controle sanitário dos alimentos do comércio, indústria de vegetais e de água mineral, certo? Diferente, então, do mapa que trabalha exatamente produto de origem animal, produção primária e bebidas, conforme a gente já mostrou no slide anterior. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente uma parte importante, que tem bastante incidência, tá? Em concurso público, quando se trata de RESPOA, que é a classificação dos estabelecimentos. Classificação dos estabelecimentos é muito importante porque vai determinar a habilitação para processar alguns produtos. Conforme o processo tecnológico empregado, eu posso ou não registrar alguns produtos que devem cumprir os respectivos regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Então, a gente vai falar um pouco dessa correlação da classificação dos estabelecimentos, produtos habilitados e projetos agroindustriais. A gente vai falar também da parte ali do RESPOA que trata exatamente de registro e de relacionamento, entender o que é a menção de relacionamento, quais estabelecimentos podem ser relacionados. Vamos trabalhar alguns itens de instalações e equipamentos enquanto requisito sanitário, tá? Que seria a condição para funcionamento de um estabelecimento que visa registro no Serviço de Inspeção Federal. Vamos fazer questões de fixação e vamos fazer também questões comentadas, certo?
Então, pessoal, o RISPOA, já falei para vocês, né, é a bíblia norteadora aí da inspeção de produtos de origem animal, e o AFA, né, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, ele vai utilizar o RISPOA para poder respaldar as suas ações junto com as normativas complementares, conforme eu expliquei anteriormente. Então, para a gente poder produzir alimento seguro, no caso de produto de origem animal, do ponto de vista de inocuidade e de qualidade, a gente precisa seguir o regramento do RISPOA. Eu já disse para vocês, em 2017 aconteceu uma grande atualização, tá? O RISPOA inicialmente, vocês viram a lei 1283, da década de 50, a regulamentação primeira aconteceu na década de 60, algumas atualizações aconteceram entre 60 e 2017, mas a grande atualização de fato foi 2017 com o decreto 93, tá? Foi uma profunda atualização, trouxe muitas referências de modernidade, de gerenciamento de risco, de trazer responsabilidade para o estabelecimento produtor do alimento na questão da inocuidade, trouxe também a questão de penalidades maiores, agravamento, né? Diante de situações que são agravantes, por exemplo, a intenção do dolo, né? Trouxe referências também para uma inclusão sanitária produtiva, para olhar também para o pequeno, criar a possibilidade de que o pequeno também possa registrar no CIF, trouxe algumas simplificações e uma série de alterações, tá? Aqui a gente vai focar bem em concurso público, não vou explicar sobre as atualizações do RISPO em si, a gente vai trazer o recorte exatamente em cima do que acontece nas questões, certo? Então, principalmente as alterações que a gente pode citar, que pode, digamos assim, ser recorrente, tá, em concurso público, são os decretos 9069 e o 10.468. No 9069, a gente tem alguns casos, pessoal, de conduta em relação principalmente à ocorrência de brucela, tá? Que daí na aula específica de antemortem a gente vai tratar, porque a gente tem diferença de conduta nos animais conforme a espécie, tá? Que é dada exatamente por essa atualização do 9069. Do 10.468, a gente teve muitas atualizações, e o que eu percebo que tem mais chance de cair aqui seria principalmente a questão da classificação dos estabelecimentos que aconteceu, e a questão também dos produtores, né? Existiu uma necessidade da indústria fazer o catálogo e o cadastro dos produtores para garantir as boas práticas agropecuárias e a rastreabilidade, tá? O 10.468 traz muito isso, a definição de alguns elementos importantes de modernização, como rastreabilidade, como conjunto de PACs, e podem ter questões nesse sentido, tá? Então, sempre o RISPO ele vai trazer essas disposições operacionais visando padronização, visando uniformidade de conduta entre os AFAs, tá? Então, o objetivo é exatamente disciplinar a fiscalização e a inspeção industrial de produtos de origem animal. Aqui já é uma questão, tá? Qual é o objetivo do RISPO? É disciplinar a fiscalização e a inspeção industrial de produtos de origem animal. Também o RISPO vai trazer nas disposições também preliminares essa questão do âmbito de atuação. Então, lembra da 7889 que eu falei para vocês, que traz as 3 esferas? Então, nós temos a esfera da inspeção municipal, inspeção estadual e inspeção federal, tá? Então, conforme o registro do estabelecimento, há uma limitação no comércio desses seus produtos. Então, no caso, tendo um carimbo, sim, o produto vai poder ser comercializado somente no município. Um carimbo de inspeção estadual, somente dentro do estado. Um carimbo de inspeção federal, dentro do território nacional. Lembrando que somente estabelecimento CIF poderá ser destinado para exportação, tá? Isso é a configuração que estava posta desde 89 e que a gente vai entender quais foram as diferenças, as mudanças que aconteceram a partir de 2006 com a criação do SUAS, tá? Então, a gente percebe o que a gente tem? Para cada esfera de inspeção, eu posso ter a legislação específica, sim, até porque o município usou a prerrogativa que o SUASA deu de poder criar normativas específicas. Mas percebam, se o Estado e o município não dispor, né, de legislação específica, ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir a legislação federal, ou seja, ele vai reproduzir o RISPOA, tá certo? Isso é bem importante. Primeiro, o colega, para fazer a fiscalização, precisa ter a legislação como base, certo? Então, é muito importante que a gente construa o arcabouço e, no âmbito local, que esse arcabouço tenha inclusão sanitária produtiva, tá? Então, a gente tem muitas questões referente a isso, questões que dizem que não é possível seguir a legislação federal, que a legislação municipal tem que ser criada obrigatoriamente, que a legislação estadual tem que ser criada obrigatoriamente. Não, não é obrigatoriamente. Se não há legislação específica no âmbito municipal ou estadual,
Pode existir, mas se não há, aí o âmbito municipal e estadual vai seguir a legislação federal, tá? Agora, claro, aqui eu também destaco para vocês, pessoal, a questão da equivalência com a esfera federal, tá? Então, a gente tem os 3 cenários de inspeção municipal, estadual e federal, e a gente tem a possibilidade da equivalência. Eu posso ter um serviço de inspeção municipal que é equivalente ao federal e posso ter inspeção estadual equivalente ao federal, que é a obtenção do SISB, né, do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, habilitando o comércio em todo o Brasil, certo? Então, pessoal, para que haja esse reconhecimento da equivalência do serviço municipal com federal ou estadual com federal, que habilitaria, então, o comércio nacional, e aí desconstrói essas limitações geográficas que estavam sendo impostas pela 7889, precisa acontecer a equivalência. E aí a gente tem uma norma complementar, que é a N17, tá? Para poder ter essa adesão configurada. Então, uma questão que é bastante frequente, que a gente observa nos concursos públicos, é justamente abordar o conceito da equivalência na sua definição, para compreensão do seu significado, tá? Então, vocês têm que saber que a equivalência, na verdade, é uma condição onde a gente vai ter as medidas de inspeção e fiscalização aplicadas por diferentes serviços de inspeção para alcançar o mesmo objetivo. Então, não é igual, é semelhante, é equivalente, tá? Então, eu posso ter um serviço de inspeção municipal no Rio Grande do Sul, um serviço de inspeção municipal no Ceará, e ele pode ser equivalente ao federal. E os produtos do Ceará e do Rio Grande do Sul podem ser comercializados em todo o Brasil, tá? Isso é bem importante. São medidas de inspeção, na verdade, semelhantes e não iguais, tá? À esfera federal. Então, aqui a gente vê um conceito mais simplificado, já que a gente precisa destacar esse assunto, porque ele realmente é recorrente. Então, medida de inspeção, fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica vai ser aplicada por diferentes serviços de inspeção para alcançar os mesmos objetivos, que é, na verdade, o quê? Inocuidade e qualidade de produtos, né? Afinal de contas. Então, vamos aplicar um pouquinho do conhecimento que a gente construiu até agora? Então, diante do que eu falei, será que um estabelecimento de produto de origem animal que realiza o comércio interestadual pode estar sob inspeção estadual ou municipal? Ficou um pouquinho aqui sombreado, mas pode estar sob inspeção estadual ou municipal? Ou seja, eu posso ter um produto com registro na inspeção estadual ou com registro na inspeção municipal e encontrar esse produto em outro estado? Posso, desde que esse estabelecimento tenha adesão ao SISB. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter produtos que podem ter o selo de inspeção estadual, como é o caso aqui da foto que eu estou mostrando para vocês, com o logotipo do SISB. Então, nesse caso, é um estabelecimento que conseguiu a equivalência com a inspeção, né, federal, teve adesão ao SISB, tá aqui o logotipo comprovando, e por isso pode ser comercializado em todo o Brasil, tá bem? Então, é possível. Dessa forma, a gente está confirmando esse conhecimento, né? Eu tenho as 3 esferas, municipal, estadual e federal, com as restrições de comercialização conforme o limite geográfico. Porém, para a gente ter uma situação diferente dessa e ampliar o limite geográfico, a gente tem que ter a equivalência ao SISB, tá bem? Aí tem uma série de requisitos que na aula oportuna de SISB a gente vai trabalhar conforme a N17, tá? Entretanto, pessoal, vamos reforçar que apenas estabelecimentos de produto de origem animal com registro no CIF podem ter comércio internacional. Então, às vezes, a gente tem questões que fazem essa mescla, né? Colocam que serviço de inspeção estadual, por exemplo, aderido ao SISB, pode também exportar. Não, somente pode exportar quem tem CIF, tá? No artigo 4º do RESPOL. Então, já chegou a hora da gente fixar alguns conteúdos, pessoal, porque essa vai ser a dinâmica da nossa aula. A gente vai apresentar o conteúdo na legislação de uma forma simples, aplicada e objetiva para vocês, vai explicar e contextualizar para que vocês consigam memorizar, e na sequência a gente vai entrar com a realização de exercícios de fixação. E assim a gente vai consolidando. Essa é a metodologia. Apresento o conteúdo, eu contextualizo e a gente vai para as questões de fixação. Beleza? Então, acompanha comigo aqui. Essa questão é da FGV, certo? É uma questão adaptada aí pela prof. De 2016 para médico veterinário. Então, vamos fazer a leitura. Os sistemas brasileiros de inspeção sanitária de produtos de origem animal são regulamentados por um conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias e outros instrumentos legais. Essa legislação
trata do funcionamento do Serviço de Inspeção e Fiscalização Sanitária dos estabelecimentos produtores de alimentos. Esse funcionamento de inspeção pode ser compreendido em dois diferentes sistemas de inspeção em vigência no país. Até 2006, vigorava exclusivamente um sistema convencional, com responsabilidades específicas na esfera federal, estadual e municipal. Nesse contexto, é correto afirmar, já trouxe bastante coisa que a gente conversou até agora. O que é correto afirmar? Letra A. A adesão ao SUASA só pode ser individual para cada serviço estadual ou municipal, sendo que no caso dos municípios, a adesão é condicionada à adesão prévia de seus estados. Letra B. A base para a adesão dos serviços municipais ao SUASA é o reconhecimento da sua especificidade, o que significa obter os mesmos resultados em termos de qualidade higiênico-sanitária e inocuidade dos produtos estabelecidos no Serviço de Inspeção Federal. Letra C. Após a adesão dos serviços de inspeção estaduais e municipais ao SUASA, todo o funcionamento desse serviço será regido pela legislação federal. Letra D. Para participar do SUASA, o Serviço de Inspeção dos Estados e dos municípios devem solicitar a adesão. Essa adesão ao SUASA é voluntária, isto é, depende do interesse do serviço, né? No caso, Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal. Então, pessoal, fica fácil essa resolução diante do que eu já falei para vocês, né? A gente vai ter a letra correta, a letra D. Então, para participar do SUASA, o Serviço de Inspeção, seja do município ou do estado, deve fazer a busca pela equivalência, é uma adesão voluntária, certo? Vamos identificar os comentários para a gente sinalizar o que está errado nas outras alternativas, tá? Aqui no comentário, pessoal, que eu trouxe para vocês, o que eu destaco, tá? Primeiro que é um tema extremamente relevante, cada vez mais recorrente, tá? Justamente tratando da modernização da inspeção e da quebra exatamente desse limite geográfico de comercialização que eu falei para vocês, tá? Feito esse registro, os destaques aqui para a gente reforçar o conhecimento, né? Na alternativa A, estava incorreto, só tomar uma aguinha. O que acontece? A adesão é individual, então o SIM pode fazer isso independente, né? Se o Estado teve adesão ao CISB. São adesões voluntárias e individuais. É o SIM que vai buscar adesão e o Estado que vai buscar adesão, tá? A alternativa B também está incorreta, porque, na verdade, a base da adesão dos serviços municipais ao SUASA é justamente o reconhecimento da equivalência, e não a especificidade. Ou seja, lembra que a gente falou, na equivalência a gente vai alcançar os mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade, tá? É nesse sentido. E não, olha só, em termos de qualidade higiênico-sanitária e inocuidade, tá? Dos produtos estabelecidos no Serviço de Inspeção Federal. Então, aqui foi uma diferença um pouco mais sutil, tá? E na alternativa C, ela está incorreta porque é possível sim, né, que o SIM ou o Serviço de Inspeção Estadual dispõe de legislação específica. Lembra que eu falei para vocês? Só não vai dispor de legislação específica se de fato ainda não se criou, né? Por exemplo, sim, não está muito estruturado, regulamentado, ativo. Por exemplo, não tem um médico veterinário atuando no Serviço de Inspeção Municipal. Então, a tendência, né, é tentar copiar a legislação federal e esse serviço não vai funcionar corretamente, tá? Mas o princípio é justamente fazer com que a esfera municipal e estadual tenha a sua legislação específica, tá? Essa é a ideia para poder fomentar a inclusão, a regularização dos estabelecimentos no âmbito local. Vamos para mais uma questão de fixação. Vamos lá. UniOeste, adaptada 2022. Prefeitura da Ramilândia. Vamos lá. Visando padronizar as atividades de inspeção de produtos de origem animal no Brasil para que sejam iguais em todos os estabelecimentos, independente da esfera, foi constituído como parte do sistema de atenção à sanidade agropecuária, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISBPOA. Sobre o SISBPOA, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Para aderir ao SISB, o Serviço de Inspeção deve adequar os processos, procedimentos de inspeção e fiscalização de acordo com os requisitos e procedimentos estabelecidos pelo MAPA e implementados pela Anvisa. Não, gente, nada a ver. Lembra que eu falei que com frequência a gente tem questões que misturam as competências e atribuições? Tá aqui um exemplo na letra A. Toda a parte de inspeção de produtos de animais, exclusividade do Ministério da Agricultura. Então, com o que a gente conversou só na introdução, já matava que estava errada a letra A, tá? A Anvisa não tem nada a ver com o CISB, é só um mapa que lida
com esse tema, com essa temática. Letra B. Para a execução da inspeção, deve-se observar as especificidades técnicas e legais da Lei Federal 1283, olha ali, de 1990 e do Decreto 93 de 2022 e suas alterações e normas complementares. Lembra que eu falei que na maioria das questões a gente não precisa decorar o número da lei seca e o ano, mas aqui vejam que a banca cobrou, tá? Vocês sabem que a 1283 é da década de 50 e vocês sabem que o Decreto 93, a atualização do RISPO, é de 2017, tá? Então, na verdade, a gente tem uma falha exatamente nas datas aí das legislações. A letra C é a nossa alternativa correta, tá? Então, quando o serviço de inspeção, seja municipal ou estadual, realiza adesão ao CISB, os produtos, obviamente, fiscalizados por essas esferas, passam a ter o direito de serem comercializados no âmbito nacional, resultando na abertura de mercados. Então, fica fácil, né? Exatamente o que a gente conversou até agora, letra C, letra correta. Vamos só confirmar aqui o que dizia na letra D. Os requisitos gerais e os demais procedimentos para adesão e manutenção da equivalência ao CISB estão regulamentados pelo Decreto Federal 5741, de março de 2023, e normatizados, na Instrução número 17 de 2017 da Anvisa. Olha, de novo misturando as competências de agricultura e de saúde. E aqui eles foram também mais detalhistas, porque também alteraram o ano da legislação, tá? Aqui a N17 também está alterada, está equivocado aqui o ano. Detalhes, mas vejam que com o conhecimento que eu já apresentei para vocês, vocês já conseguiam resolver questões facilmente, tá? Então, aqui eu já dei o spoiler, tá? Eu exatamente trouxe aqui o destaque para vocês. Então, a banca tentou confundir quanto às atribuições de controle sanitário no Brasil, entre agricultura e saúde, mas a gente já tinha destacado, então vocês sabem que são competências diferentes. Toda a lógica de regulamentação de produto de origem animal no Brasil é competência exclusiva do Ministério da Agricultura e não da Anvisa, tá? Então, é isso que a gente está tratando, certo? Então, os comentários eu já tratei com vocês no slide anterior, tá bem? Nada de confundir competência de Anvisa com mapa, e muita atenção também para o ano que eu mencionei na letra D, tá? Em relação à N17, que trata dos requisitos de equivalência para o CISB, município ou estado, na busca da equivalência que tem que atender, e N17 de 2020, tá? E não de 2017. A letra C, que é a alternativa correta. Muito bem, vamos avançando na construção do conhecimento. Sempre nessa dinâmica, a gente vai trabalhando tópico a tópico, os assuntos do RISPOA. Vejam que a gente está trabalhando o RISPOA sem uma forma decoreba. A gente vai construir o conhecimento com vocês, eu vou destrinchar o edital para tornar leve, para tornar acessível, para tornar prático para vocês, tá? Então, vamos seguir nessa lógica agora, respondendo essa pergunta. Quais produtos e estabelecimentos estão sujeitos à inspeção e fiscalização de acordo com a regulamentação do Decreto 93? Então, ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas nesse decreto todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais, tá? Essa parte está sublinhada, pessoal, de produtos vegetais, porque pode ter alguma questão maldosa nesse sentido, porque a inspeção é para produto de origem animal, sim, mas eu posso ter um produto de origem animal com formulação que levou um produto de origem vegetal, por isso que a lei tem que mencionar. Só que a gente tem que estar atento para não cair na pegadinha, tá? A inspeção é só produto de origem animal, mas eu posso ter um produto formulado que tenha condimentos, enfim, e que tenha composição de vegetais, tá? Então, ficam sujeitos os animais destinados ao abate, né? Carne e seus derivados, pescado e seus derivados, ovos, leite, produtos de abelha e seus derivados, tá bem? Esses ficam sujeitos à inspeção e fiscalização. Não esqueçam que é possível a adição de produtos vegetais. É uma pegadinha, artigo 5º, tá? Do Decreto 93. Ainda sobre o artigo 5º, pessoal, eu quero destacar para vocês que pode ser uma questão recorrente, tá? Relativamente recorrente, que é a gente ter a noção da amplitude da inspeção industrial e sanitária de produto de origem animal, tá? Então, quando a gente fala de inspeção industrial e sanitária de produto de origem animal, a gente está falando desde a recepção, tá? Desses animais, pensando no abatedouro frigorífico lá do antemortem, passando pelo pós-mortem, na inspeção das vísceras, né? Então, a gente está falando de todas as etapas: recepção de matéria-prima, dos insumos, da manipulação, do beneficiamento, da industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem,
armazenamento, expedição e trânsito. Todas essas etapas dizem respeito à atribuição da inspeção, tá? Da fiscalização. Então, é muito importante estar no artigo 5º. Vejam que, assim como a responsabilidade do fiscal acompanhar todas as etapas, a responsabilidade do estabelecimento garantir o controle higiênico-sanitário em todas as etapas através do conjunto de PACs que forem elaborados, tá? Muito importante, pessoal, que a inspeção e fiscalização, tá? Ela também vai ser realizada por qualquer estabelecimento, então, que receba, manipule, armazene, conserve, acondicione ou espeça matérias-primas, tá certo? Então, procedente de estabelecimento registrado ou relacionado. Aqui a fotinho ficou um pouco fora do lugar, mas é registrados ou relacionados. Ok? E aí a gente vai entender exatamente esse destaque, tá? Tá no artigo 26 do RISPOA, para a gente entender o conceito de estabelecimento relacionado. O estabelecimento registrado é o estabelecimento, então, que vai processar o produto de origem animal, vai manipular, né? Vai beneficiar e industrializar. O estabelecimento relacionado, na verdade, a gente vai trabalhar esse conceito apenas para os estabelecimentos que são classificados como casa atacadista, tá? Casa atacadista, a gente já viu que, na verdade, tem a sua regularização junto ao âmbito da saúde, tá? Vejam que casa atacadista, como o nome está dizendo, em termos de atacado, né? O que a gente está trabalhando aqui? Recebimento e armazenamento de produtos de origem animal. Por isso que a gente chama de um estabelecimento relacionado, porque a regularização da casa atacadista acontece no âmbito da saúde, mas ele é relacionado porque, vamos voltar lá no slide, a gente viu que faz parte do trabalho da inspeção industrial e sanitária o acompanhamento, né, do processamento de produto de origem animal em todas essas etapas. Então, se eu tenho na casa atacadista exatamente o recebimento e armazenamento de produtos de origem animal, ele fica sujeito à inspeção do órgão da agricultura, por isso que é considerado um estabelecimento relacionado. A gente diz que a casa atacadista, na casa atacadista, a gente vai ter a reinspeção. A fiscalização é do âmbito da saúde, mas a gente pode ter a reinspeção da agricultura, tá? Isso é uma pegadinha, a gente tem que entender bem, ok? Certo? Então, a gente chama de caráter supletivo essa inspeção ou reinspeção que vai acontecer no âmbito da casa atacadista. Artigo 2º, parágrafo 1º, tá bem? Especialmente, ó, pessoal, o RISPOA traz a necessidade de a gente fazer essa reinspeção, especialmente o quê? Nessa casa atacadista que vai buscar matéria-prima, né, fora do Brasil. Então, todo produto originado de comércio internacional que vai ser destinado para a casa atacadista, para armazenamento temporário, precisa dessa reinspeção. Também temos o entreposto, tá? O entreposto, assim como casa atacadista, ele tem uma característica de ser estabelecimento de armazenagem. E nessa mesma lógica, o entreposto também fica sujeito à reinspeção e também é considerado um estabelecimento relacionado. Porque, afinal de contas, como a gente não vai ter industrialização, apenas o armazenamento e expedição, a gente não tem a fiscalização da agricultura como responsabilidade, tá? Diretamente, tá? A gente vai fazer sim a reinspeção, porque não tem a manipulação, ok? Muito importante, ó, somente é permitida a substituição da embalagem secundária, tá? Nesses locais onde a gente tem tão somente o armazenamento, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, a única coisa que a gente pode fazer é a substituição da embalagem secundária, tá? É a embalagem que envolve a embalagem primária, por isso que é chamada de secundária, que a gente considera uma embalagem de transporte, se ela estiver danificada, tá bem? Então, não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, aqui é uma forma da gente resumir o que a gente conversou até agora sobre os estabelecimentos relacionados. Então, a gente tem entreposto, tem casa atacadista, tá? Nos dois, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento, porque se fosse ter fracionamento, manipulação seria unidade de beneficiamento de produtos carnes, por exemplo, né? Se a gente estivesse tratando de armazenamento de produtos carnes. Então, vejam que a gente pode somente substituir embalagem secundária, tá? De transporte, se houver dano, por exemplo, né? O caixa de papelão molhou, amassou, a gente pode trocar, tá? Bem nesses locais. Mais um ponto de atenção, pessoal. Não são realizadas, tá? A inspeção e a inspeção e a fiscalização não são realizadas somente nos estabelecimentos de produto de origem animal,
tá? A gente também tem que considerar as propriedades rurais fornecedoras de matéria-prima e também todo o trabalho que é feito de vigilância de fronteira. Então, a gente está falando de portos, aeroportos, postos de fronteira e nas aduanas, né, junto com o pessoal da fazenda, tá? Então, é muito importante a gente não atenção com essas pegadinhas, né? A inspeção e fiscalização, ela vai acontecer nos estabelecimentos de produto de origem animal, no âmbito industrial, sim, tá? Mas também nas propriedades rurais fornecedoras de matéria-prima e nos aeroportos, nas fronteiras, tá bem? Então, a gente tem os locais de armazenagem com reinspeção, a gente tem os estabelecimentos de produto de origem animal com inspeção permanente, que é abate, inspeção periódica nos demais, e a gente tem as propriedades rurais e mais a questão da vigilância de fronteira, tá? Aqui, pessoal, sobre frequência de inspeção e fiscalização também trago para vocês, tá? Isso é fácil, né? Trouxe aqui um esqueminha para a gente fixar o conhecimento e visualizar melhor. Então, estabelecimento de produto de origem animal, que está sujeitos à inspeção e fiscalização, são divididos de inspeção permanente e periódica. Sabemos que a permanente é abatedouro frigorífico. Então, do início ao fim, desde a chegada dos animais, descarregamento, até o abate propriamente dito, pós-morte, em todas as etapas, o médico veterinário tem que estar presente, fiscal, né? No ante e no pós-mortem. Todo o período do abate. Na inspeção, periódica, que são, na verdade, os demais estabelecimentos, a gente vai, no âmbito da agricultura, fazer uma estimativa de frequência baseada em análise de risco, que é a modernização da inspeção, que é a lei do autocontrole, né? Então, pode ter alguma questão perguntando como é que se dá o estabelecimento de frequência de inspeção em estabelecimento de inspeção periódica, baseado no gerenciamento de risco. Aí tem vários fatores que são levados em consideração: escala de produção, categoria de produto, histórico do estabelecimento, tá? Mas aqui, para fins de concurso especificamente, a gente tem que saber que tem inspeção permanente e inspeção periódica, baseada em gerenciamento de risco para determinar a frequência do periódico, tá? Então, a gente sabe, inspeção permanente somente nos abatedouros frigoríficos, inclui exatamente as espécies de animais de açougue. Tem um detalhezinho, tá? Que é para a questão de pescado, quando a gente fala de anfíbios e répteis, tá? Então, aqui eu fiz o esqueminha para vocês para não esquecer, tá, gente? Pode ter pegadinha e tem pegadinha frequente sobre isso. Saber que a abate permanente é permanente, todo mundo sabe, mas olha só. O que a gente tem que ter atenção? Além das espécies de açougue, tá? A gente pode ter espécies de caça, de anfíbios e répteis. Então, nesse caso de espécies de animais de açougue, de caça, de anfíbios e répteis são considerados como pescado, tá? Para esses casos, a gente precisa da atividade de ante e pós-mortem, tá? E determinam que haja a inspeção permanente durante todo o período de abate. Então, não esqueçam, anfíbio e réptil é inspeção permanente, precisa da presença do médico veterinário em todo o período, ok? Aqui a gente destaca as espécies, tá, de açougue, então, bovinos, búfalos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, lagomorfos, coelhos, pessoal, e lebres, tá? Também a gente tem abate de pequeno porte. Às vezes é possível multiespécie, então é possível abater numa mesma unidade ave e coelho, porque é pequeno porte, tá bem? E a gente também trabalha a questão de animais silvestres, tá? Criados em cativeiro também ficam sujeitos. E são classificados como espécies de açougue. Espécie de caça, ó, pessoal, isso aqui é uma questão que pode cair, tá? Espécie de caça vai ser aquela definida por norma do órgão público federal competente. Então, a gente está falando do IBAMA, tá? O IBAMA é que vai definir quem são as espécies de caça. Anfíbios e répteis, eu já comentei para vocês, são inspeção permanente, tá? Eles estão inclusos na definição de pescado. Pescado é uma definição bem ampla. Quando a gente for falar da inspeção de pescados, eu vou aprofundar esse conhecimento, mas nesse momento aqui, para fins de classificação de estabelecimento, vocês têm que saber que é para inspeção permanente e que pescado vai incluir crustáceos, moluscos, equinodermas e outros animais aquáticos, tá bem? Mas os únicos dentro de pescado que é inspeção permanente é réptil e anfíbio, tá bem? Tá aqui a fotinha do jacaré para vocês não esquecerem que tem que fazer o antemortem e pós-mortem, tanto do jacaré quanto das rãs, tá bom? Os demais estabelecimentos vão realizar as atividades e vão ser submetidos a uma inspeção periódica baseada em análise de risco. Chegou a hora da gente fixar mais conteúdo. Sempre vai ser assim. A gente vai trabalhar o conhecimento, vai extrair o conhecimento da legislação seca, vai fazer questões, vai explicar e vai
repetir. Na repetição, a gente vai conseguir memorizar os conteúdos, tá joia? Então, acompanhe aqui comigo. Essa questão é Banca Quadrix, 2023, cargo para fiscal médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária de um estado, né? Então, vamos lá, de Mato Grosso. Em relação à higiene e à inspeção de produtos de origem animal, julgue o item. O abatedouro frigorífico de pescado destina-se apenas ao abate de anfíbios e répteis, devendo haver o serviço de inspeção ante pós-mortem em caráter permanente. E aí, tá certo ou tá errado? Acabamos de ver esse conteúdo, né, pessoal? Então, tá certo. A assertiva tá correta. A gente viu que anfíbio e réptil demandam a inspeção permanente. É necessário a realização da atividade de ante e pós-mortem. Próxima questão, Sebrasp. Vamos lá, médico veterinário, Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Acerca da inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, julgue o item a seguir. Segundo a lei municipal dessa cidade, a inspeção e a fiscalização de produtos de origem animal podem ser exercidas em caráter periódico, não permanente, em estabelecimentos que realizam operações de abate de animais. E aí, pessoal? Diante do que a gente falou, né? Não pode, abate independente se é no município ou no estado, vai ser inspeção permanente, tá? Então, a assertiva está errada. Independente se é no município ou no estado, sempre tem que ser inspeção permanente, tá? Tanto para as espécies de açougue quanto de caça, conforme a gente já viu. Certo, gente? Fizemos o nivelamento sobre inspeção e fiscalização, noções gerais, falamos já de referência de modernização e equivalência. Agora a gente entra no conteúdo especificamente da classificação dos estabelecimentos. Isso aqui tem bastante questão, bastante recorrente, tá? A gente vai tratar dos artigos 16 a 23 do RISPOA, ok? Com as respectivas subclassificações. Então, as bancas gostam de confundir o aluno, tá? Exatamente fazendo a troca das subclassificações dentro de cada classificação de estabelecimento de produto de origem animal, mas eu vou explicar tudo para vocês. Só tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos 5 classificações macro, tá? De estabelecimento de produto de origem animal, e temos as subclassificações em cada um. Então, olha só, a gente tem o primeiro aqui, que é estabelecimento de carne e derivados. Esse tipo de estabelecimento ele vai ter 2 subdivisões, que é abatedouro frigorífico e unidade de beneficiamento de produtos carnes, somente 2, tá? Depois a gente tem estabelecimento de pescados e derivados, que são 4 subclassificações. A gente tem o barco fábrica. O barco fábrica habilita já o abate do peixe no momento em que ele é pescado, tá? Já pode fazer visceração, a sangria. Depois a gente tem o abatedouro frigorífico de pescado, que vocês já sabem que se refere tão somente ao abate de réptil e de anfíbio, tá? Então a gente não chama, por exemplo, um estabelecimento que faz abate de peixe de abatedouro frigorífico, não. O local que faz abate de peixe é uma unidade de beneficiamento de pescado e produto de pescado, tá? É a inspeção periódica, abate de peixe. Vocês sabem que abate de réptil anfíbio é a inspeção permanente. Abate de peixe é a inspeção periódica na unidade de beneficiamento de pescado e produtos derivados. E temos também a classificação de estação depuradora de moluscos bivalves, tá? Isso é uma classificação específica para processamento dos moluscos bivalves, que são filtradores e que precisam da depuração para diminuir o risco, né, de permanência de toxinas, tá? Então, tem que ter essa estação específica para depuração dos moluscos. Depois a gente tem o estabelecimento de ovos e derivados, que é classificado em granja avícola, unidade de beneficiamento de ovos e derivados, que a gente vai explicar a diferença na sequência. E depois a gente tem o estabelecimento de leite e derivados, que é subdividido entre granja leiteira, posto de refrigeração, unidade de beneficiamento de leite e derivados e queijaria. Tá? Aqui a gente tem muitas questões sobre essa temática, vale a pena vocês reforçarem. Eu diria pescado, que tem 4 subclassificações, e leite, 4 subclassificações, a banca gosta de pegar, tá? E aí ela troca exatamente a definição de cada subclassificação dentro do grupo, tá? De produto de origem animal. Então, confunde a classificação de granja leiteira, que é matéria-prima 100%, que é processada na própria propriedade rural, que produz, por exemplo, leite tipo A, e granja leiteira especificamente, tá? 100%.
E aí confunde, diz que leite tipo A pode ser produzido também na unidade de beneficiamento de leite derivados, por exemplo, tá? Mistura ali que queijaria pode ser fabricado queijo e outros produtos. Não, queijaria é só queijo e a maturação pode acontecer em outra indústria, tá? Então, fiquem bem atentos. E também aqui, estabelecimento de produtos de abelha e derivados, a gente só tem uma única classificação, que é a unidade de beneficiamento de produtos de abelha. Aqui, pessoal, foi uma atualização do decreto de 2020. Lembra que eu falei das atualizações que aconteceram do 10.468? Então, aqui vocês têm que ficar bem atentos. A gente não tem mais unidade de extração, tá? De mel. Só tem unidade de beneficiamento de produtos de abelha e não tem mais casa de mel. É uma única classificação para produto de abelha. Então, unidade de beneficiamento de produtos de abelha. Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, literalmente, a lei seca. Lembra que eu falei nos meus slides de preparação para concurso? Eu vou fazer um slide textual que vai reproduzir a lei seca, porque vocês têm que se familiarizar com as palavras-chave. Se eu fosse fazer uma aula para pós-graduação, eu teria feito uma smart art aqui para vocês, tá? Um gráfico, enfim, uma imagem mais didática. Mas aqui a gente tem que se acostumar com a lei seca, porque às vezes substitui na questão de uma forma muito sutil, tá? Então vocês têm que se acostumar. Vejam que abatedouro frigorífico, então, é esse estabelecimento destinado ao abate de animais produtores de carne. Vai ser destinado também aqui à recepção, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem, expedição dos produtos oriundos do abate. Dotado de instalações de frio industrial. Isso é muito importante, gente. Não existe abatedouro frigorífico, o nome está dizendo, sem frio industrial, né? E tem que ser compatível com a capacidade instalada, justamente para fazer recebimento, manipulação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e a expedição. Então, percebam que o abatedouro frigorífico, ele pode fazer o abate dos animais e pode fazer a industrialização da carne. Agora, vejam que a unidade de beneficiamento só vai fazer a industrialização, tá? Então, a grande diferença é que no frigorífico a gente tem instalações de frio e tem atividade de abate. Às vezes eles suprimem, né, algumas palavras e não colocam a integralidade do texto da lei seca, por isso que vocês têm que se acostumar. Mas vejam que abatedouro frigorífico, na própria composição da descrição, a gente já tem elementos, né, para ter a referência ali, por exemplo, do frio industrial. E na própria descrição de unidade de beneficiamento de carne para os carnes, eu estou observando pela descrição beneficiamento, que é uma atividade de industrialização. Então, fica também intuitivo e autoexplicativo. Aqui, pessoal, o barco fábrica é importante vocês gravarem, tá? O barco fábrica, ele vai ter que ter uma instalação como se fosse uma instalação equivalente a uma unidade de beneficiamento de pescado em terra. A mesma estrutura, os mesmos requisitos sanitários, só que a diferença é que é uma embarcação, tá? Mas as condições higiênico-sanitárias são as mesmas. Portanto, se a gente está falando de uma proteína muito perecível, tem que ter instalação de frio industrial compatível, tá? E o detalhe é que desde 2020, então, pode ser feita a sangria e evisceração das grandes espécies, tá? Nessas embarcações apropriadas. Então, aqui tem uma fotinho mostrando, existe toda uma estrutura de frio, né, na parte inferior do barco, para poder acondicionar e manter o frescor desses pescados. O abatedouro frigorífico de pescado, vocês já sabem, é só para abate de anfíbios e répteis, tá? E as demais etapas, obviamente, vai poder realizar. Unidade de beneficiamento de pescado, vocês sabem, é a unidade que vai realizar abate de peixe e processamento de outros, tá? Derivados de pescado. E temos uma classificação específica para a estação depuradora de molusco bivalve, que é exatamente o estabelecimento destinado ao processamento exclusivamente de molusco bivalve, que vai depender também da existência de um tanque de depuração para justamente filtrar a questão das toxinas que podem estar retidas, tá? Nos moluscos bivalves. A granja avícola, pessoal, então, é a classificação para estabelecimentos que processam ovos e derivados. No caso, a granja avícola é exclusivamente produção própria. Lembra, granja leiteira é 100% leite da propriedade. Granja avícola é 100% também produção própria, tá? Exclusivamente. Então, nesse caso, esse tipo de estabelecimento não pode receber ovos de outras granjas. Ele não pode. Por quê? Porque ele produz 100% da sua matéria-prima, ele industrializa 100% da sua matéria-prima, tá bem? Então, isso é bem importante. Pode ter uma questão dizendo que é possível receber ovos de outras granjas produtoras, tá? E não é verdade. E a granja avícola, ela só vai fazer o quê? A classificação e ovoscopia, a inspeção de ovos,
e vai classificar para poder vender e rotular o ovo em natureza, não é o ovo industrializado. Então, granja avícola, tá? Ela pode comercializar os seus ovos para um beneficiamento e industrialização na unidade de beneficiamento, mas ela, granja avícola, não pode receber ovos de terceiros. Ela trabalha só com a produção dela e ela vende e rotula o seu produto para comercialização dos ovos em natureza, certo? Não pode industrializar, não pode receber ovos de outras granjas, tá? Tá no artigo 20. A gente sempre vai destacar o que é de maior incidência, as palavras-chave que acontecem nas questões, e vai sempre dar uma contextualizada para que vocês entendam a demanda da legislação de uma forma aplicada, tá? E na sequência a gente sempre faz as questões. Muito importante, pessoal, trouxe aqui do artigo 20, ó. A classificação dos ovos, tá? Poderá ser dispensada se a unidade de beneficiamento já receber, obviamente, os ovos classificados, tá? Então, lembra, se passou por uma granja avícola, já houve a atividade de ovoscopia e de classificação. Como a granja avícola pode vender o seu ovo para industrializar em outra unidade, então já houve, pode acontecer de já ter acontecido a classificação prévia, tá? Importante também, pessoal, na unidade de beneficiamento, a gente pode ter o beneficiamento, desculpa a redundância. Na unidade de beneficiamento, a gente pode ter industrialização, ou seja, para eu fazer, por exemplo, a conserva de ovos de codorna, eu preciso ter toda uma infraestrutura de requisitos específicos para esse atendimento, tá? Então, essa parte de instalações para industrialização de ovos, ela vai ser obrigatória só quando tiver, de fato, a produção, por exemplo, dos ovos em conserva ou de uma linha de ovo pasteurizado, por exemplo. Aí vai ter que ter a necessidade de um projeto compatível para essas linhas de produção. Caso não tenha, obviamente, a gente não precisa ter, parece óbvio, né? As instalações para essa finalidade, porque vocês têm que lembrar o seguinte: a gente vai chamar de unidade de beneficiamento de ovos também um local que seria antigamente chamado de entreposto, que vai coletar ovos em natureza de diferentes produtores, porque a granja é só processamento de 100% ovo próprio, tá? Daquela propriedade. E a unidade de beneficiamento pode coletar ovos de diferentes granjas, ou pode industrializar esse ovo em natureza, fazendo ovo pasteurizado ou fazendo ovo em conserva, beleza? Isso que está descrito no artigo 20. Sobre leite e derivados, pessoal, dos estabelecimentos, o que a gente tem, né? Já falamos ali, nós temos 4 classificações possíveis, eu destaco aqui para vocês os principais aspectos, tá? O que a banca gosta de confundir, misturando as classificações. Então, a gente tem a granja leiteira, vai ser o estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, invase, acondicionamento, rotulagem, armazenagem, até a expedição, tá? Do leite para consumo humano. Então, aquilo que eu falei, vejam, o leite é exclusivamente obtido da sua produção. Assim como a gente viu na granja avícola, aparece aqui na granja leiteira. É 100% matéria-prima própria, tem que ser beneficiado e pré-beneficiado, né? Todo leite precisa ser filtrado, né, pessoal, filtrado para poder ser beneficiado, industrializado. Então, tudo isso acontece na propriedade rural. Mas vejam que na granja leiteira eu posso ter tanto a produção do leite tipo A, quanto eu posso ter a produção de derivados lácteos, tá? É uma pegadinha, por isso que eu coloquei itálico, tá? Posso ter produção, sim, de derivados lácteos, tá lá no artigo 21, certo? Um detalhe também, ó, pessoal, que a granja ela pode expedir os produtos lácteos direto para o consumo, né? Desde que seja elaborado com leite da sua produção, não podendo receber o leite de outras propriedades. Então, aquilo que a gente falou já no início, granja leiteira é 100% matéria-prima própria, tá? Para poder também ser rotulado e classificado como leite tipo A, daí tem toda uma IN complementar, que é a 7677, que traz contagem bacteriana total e de célula somática para poder enquadrar como tipo A. Mas para fins de ADAGRE, a gente tem que saber só que granja leiteira é aquela que vai produzir 100% o leite oriundo da própria propriedade. No posto de refrigeração, pessoal, o que a gente tem que saber? Posto de refrigeração para fins de questões, né? Não vai ter beneficiamento, não vai ter a industrialização, a gente não tem a transformação desse leite, a gente vai ter simplesmente o armazenamento, o resfriamento, e eles fazem também a medição da acidez temperatura, tá? Desse leite. Geralmente, o posto de refrigeração, ele cumpre um papel estratégico, principalmente na logística desse leite cru no transporte, tá? A granel. Geralmente, o que acontece? Vai se coletar leite de uma micro-região, de uma bacia leiteira, e há uma distância, às vezes, muito grande entre essa micro-região da bacia leiteira e
o laticínio, a fábrica, a unidade de beneficiamento de leite e derivados. Então, nesses locais se instala um posto de refrigeração com uma localização estratégica para quebrar um pouco essa distância e permitir que haja o resfriamento desse leite antes de prosseguir com a viagem e o transporte desse leite cru a granel, tá? A unidade de beneficiamento de leite e derivados, então, vai ser, na verdade, isso aqui, a classificação unidade de beneficiamento de leite e derivados, vocês têm que lembrar como se fosse uma fábrica de laticínio, tá? A antiga fábrica de laticínio, que era chamada no passado, agora passa a ser chamada de unidade de beneficiamento de leite e derivados. Destinada a receber para recepção, para beneficiamento, beneficiamento em vase, tá? Do leite. E também, muito importante, pessoal, o leite tanto para o consumo humano direto, quanto também é possível fazer a transferência, tá? Desse leite fluido a granel para uso industrial, tá bem? Então, a unidade de beneficiamento de leite, ela pode receber esse leite cru, transformar, industrializar, pasteurizar, né? E produzir vários produtos lácteos derivados, como também pode receber esse leite cru, armazenar em silo e depois fazer a expedição desse leite fluido a granel para uso industrial em outra unidade de beneficiamento, tá bem? Percebam que a unidade de beneficiamento de leite e derivados, como a gente considerava como antiga fábrica de laticínio, também vai ser possível, nesse local especificamente, fazer a fabricação, processamento, a maturação, né, todas as atividades tecnológicas inerentes a produtos lácteos podem ser feitos de forma autorizada, né, nessas unidades de beneficiamento, se houver um projeto agroindustrial compatível, obviamente, com a característica desses produtos. E a queijaria, pessoal, muito importante, o nome está dizendo queijaria, destinada exclusivamente à fabricação de queijos, tá? O que a gente precisa destacar aqui que pode ter pegadinha nas questões de concurso? É que a gente pode ter a finalização do processo de maturação de um queijo numa unidade de beneficiamento de leite e derivados. É isso que está destacado aqui no artigo 21, tá? Parágrafo 5º. Eu posso ter a queijaria, então, fabricando os queijos, mas eu posso ter, por exemplo, um queijo provolone, um queijo parmesão, que vai ter 6 meses de maturação. Então, eu posso ter uma queijaria CIF, que produz queijo colonial, por exemplo, né? Um outro queijo, enfim, e ter uma linha específica de queijo parmesão que vai finalizar a maturação na outra unidade de beneficiamento de leite. É possível, tá? De leite e derivados. Muita atenção. E a última classificação de estabelecimentos que nós temos, a unidade de beneficiamento de produto de abelha, tá? E aí, lembra, é somente essa classificação. A gente pode ter, foi uma prerrogativa do decreto de 2020, que eu falei para vocês, a atualização do RESPOA, tá? É facultada a possibilidade da extração prévia da matéria-prima. Lembra que não tem mais a classificação de extração? Então, é facultada, a partir de 2020, a extração prévia dessa matéria-prima, ou seja, eu posso fazer a desoperculação dessa melgueira, extrair o mel da melgueira, acondicionar em tonéis e fazer o transporte dos tonéis para que seja beneficiado nas unidades de industrialização, tá bem? Então, eu posso ter a extração prévia desse mel, desoperculei as melgueiras, acondicionei nos tonéis e levei para a unidade de beneficiamento de produto de abelha, tá bem? E lá a gente vai fazer todas as etapas de industrialização. Esse mel, né, ele precisa ser decantado, ele precisa ser homogeneizado, ok? E aí, em tempo, a gente fala de expansão de tecnologia de mel e derivados. Vamos agora fixar conteúdos. A gente vai sempre abordar. Viram como é que é a metodologia? A gente destrincha a legislação seca, explica de forma prática para vocês e faz exercícios. Tenho certeza que daí vocês vão acertar a questão. Então, acompanhe aqui comigo. Vamos lá. A inspeção em caráter permanente é realizada somente nos estabelecimentos que realizam o abate dos animais e durante as operações de abate das espécies nas quais é exigida a realização da inspeção ante-mortem e pós-mortem. Sim, sim, sim. A assertiva está correta, a gente viu, né? Somente no abatedouro frigorífico de animais de açougue e de caça que pode ter exatamente o ante e pós-mortem. A gente viu que pescado é réptil e anfíbio, certo? Aqui, pessoal, vamos para mais questões. Número 2. A inspeção e a fiscalização abordada pelo Decreto 9013 são realizadas, entre outros estabelecimentos, nas propriedades rurais, fornecedoras de matéria-prima destinadas à manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal.
Exatamente. Lembra que a gente falou? Muita atenção. A inspeção e a fiscalização não é somente sobre o estabelecimento de produto de origem animal. A gente viu que tem os estabelecimentos de armazenamento, as propriedades rurais e as fronteiras, né? São fiscalizadas. Vigia fronteira, a gente viu portos, aeroportos, aduaneira também. Então, propriedade rural também é fiscalizada. Mais uma questão de fixação, dentro de tudo que a gente conversou até agora. Vamos ver. Fracionamento de produto de origem animal nos entrepostos deve ocorrer em ambiente higienizado, respeitando-se as condições higiênico-sanitárias estabelecidas em normas. E aí, pessoal, será que eu posso fracionar produto de origem animal no entreposto? A gente falou, entreposto é armazenagem, assim como casa atacadista. Então, não posso ter manipulação, não posso ter fracionamento. Então, está incorreta, tá? Ela está incorreta. Por quê? Nos estabelecimentos de armazenagem não é permitida a manipulação ou fracionamento, tá? Tá incorreta ou correta? Incorreta, tá? A gente circularia aqui o vermelhinho que ela está incorreta. Obviamente. Certo, pessoal? Agora é hora da gente fazer um intervalinho. Toma uma água que a gente já segue para a gente avançar no nosso conhecimento a respeito do RISPOA, nessa parte que a gente está conversando de classificação de estabelecimentos. Agora a gente vai falar de condições gerais dos estabelecimentos. Também a gente pode ter questão sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa ali o teu comentário no chat e também pode nos acionar nas redes sociais. Em seguida eu já volto. Estamos retornando para a nossa aula de preparação para a NAGRE, falando de inspeção de produtos de origem animal, tratamos da classificação dos estabelecimentos, e agora, pessoal, a gente vai trabalhar um outro item importante do RISPOA, que é justamente condições gerais dos estabelecimentos. Então, a gente viu a classificação que é possível em termos de nomenclatura, e agora a gente vai trabalhar requisitos gerais para que esses estabelecimentos possam funcionar, tá? E, de novo, a gente vai trabalhar de uma forma a compreender o conteúdo depois, algumas questões também de fixação, bem importante para a gente assimilar e memorizar o que a gente for conversando, beleza? Então, obviamente, pessoal, para a gente poder construir qualquer projeto agroindustrial, a gente tem que atender às exigências sanitárias, mas a gente não pode esquecer que esse empreendimento ele tem que estar regularizado do ponto de vista ambiental, sanitário, tributário, tem várias esferas, né, que demandam regularização. Então, o RISPOA faz essa menção no artigo 29, tá? Ele deverá obedecer, sim, à ordem sanitária macro, né, do RISPOA, mas também precisa cumprir com as outras legislações afins, tá bem? Não pode ter conflito nesse sentido. Muito bem, então, nas condições gerais dos estabelecimentos, tá? O que a gente vai destacar aqui que o RISPOA menciona? Obviamente, né? Qualquer estabelecimento que tem registro no Serviço de Inspeção Federal, pessoal, o projeto agroindustrial, ele foi aprovado com condições pré-determinadas. Então, se eu vou ampliar, remodelar, modificar, né? Vou modificar algo na estrutura, eu preciso, na verdade, de uma análise preliminar da fiscalização para validar, porque às vezes a gente tem alteração de fluxo de produção, a gente tem alteração no fluxo do acesso do operador, né? A gente tem aquisição de equipamentos, então, na medida em que a gente compra um equipamento novo, muda o layout dos equipamentos. Então, tudo isso passa por uma análise técnica de viabilidade, tá? Então, sempre é necessário passar pela análise, o crivo técnico, tá, dos fiscais, especialmente para esses projetos onde a gente já tem o prédio construído, são as estruturas edificadas propriamente dita, tá? Precisa dessa aprovação prévia das alterações que precisam ser validadas, senão vai impactar na inocuidade e na segurança dos produtos fabricados, tá? Agora, o que o RISPOA traz, pessoal? Que a gente tem, na verdade, alguns projetos, tá? Nessa aula a gente não vai dar tanta profundidade nesse tema, mas já que a gente conversou da classificação dos estabelecimentos, vocês já conhecem os postos de refrigeração, por exemplo, e as queijarias, tá? Posto de refrigeração, queijaria, unidade de beneficiamento de mel, que a gente tratou, são considerados projetos mais simples, tá? Mais simplificados. Então, nesse caso, o título de registro desses estabelecimentos ele é concedido de forma imediata. Por serem projetos mais rápidos, isso também
possibilita que essas alterações no projeto também sejam rápidas. E aí o RISPO vai trazer essa referência de depósito de documentos, tá? Nesse processo de simplificação, lembra que eu falei que o RISPO trouxe isso, a simplificação de uns processos? Então, se eu tenho um projeto agroindustrial que é de baixo risco sanitário, a construção do conhecimento, caso da queijaria, caso do posto de refrigeração, unidade de mel, de beneficiamento de mel, eu consigo simplificar a regularização desses projetos e a atualização desses projetos. Agora, por exemplo, para atualizar uma planta de abatedouro frigorífico, uma planta de unidade de beneficiamento de produtos carnes, né? Já é mais complexo, de leite e derivados, então isso determina que haja uma análise prévia, uma inspeção em loco para validar essas reformas, tá? Então, isso a respeito dessa visão geral de condições de estabelecimento, tá? Então, aqui a gente destaca exatamente o artigo 49 do RISPOA, tá? O estabelecimento, ele, além de precisar, na verdade, desse parecer conclusivo do AFA sendo favorável, tá? A gente precisa também verificar o cumprimento da capacidade instalada dessa planta em relação ao projeto que foi aprovado. Então, expectativa e realidade. Foi aprovado um projeto com capacidade X, não podemos ter capacidade Y, tá? Tá no artigo 49. Então, precisa respeitar a capacidade instalada e a gente precisa ter instalações e equipamentos compatíveis. Por exemplo, pessoal, vocês já conhecem, então, a classificação unidade de beneficiamento de produtos carnes, que a gente conversou anteriormente, né? Então, por exemplo, imaginem que a gente vai fabricar salame ou copa, tá? Nessa unidade de beneficiamento de produtos carnes. Para a gente fazer salame, que é um produto maturado, a gente vai ter que ter uma sala de cura, ou que a gente chama sala de maturação. Então, o projeto tem que prever esse anexo, especificamente. Copa e salame determina isso. Agora, eu vou fazer linguiça defumada. Defumação determina que eu tenha fumeiros e que eu tenha antefumeiro. Então, é sobre isso, tá? A gente precisa analisar a viabilidade técnica das áreas. E por isso que o projeto, para essas classificações que oferecem menor risco, vão determinar a presença do fiscal em loco, validando e concedendo um parecer favorável, tá? Quando os projetos forem mais simples, conforme eu falei para vocês, mel, posto, refrigeração, queijaria, podem ser depositados os documentos, as plantas, tá? Existe uma portaria do mapa específica que detalha exatamente os documentos necessários. Para fins de concurso, a gente não vai especificar, aprofundar esse conhecimento, tá? Vocês têm que saber que houve simplificação de aprovação de projetos pelo RISPOA a partir de 2020 para mel, para posto de refrigeração, para leite derivados, tá? E para os outros estabelecimentos, as outras classificações que a gente trabalhou, por ter uma operação que oferece maior risco, a gente precisa exatamente dessa análise prévia da planta e de uma inspeção em loco, garantindo exatamente a conferência das dependências industriais que foram aprovadas no projeto previamente, das dependências sociais, dos anexos, né? Refeitório, sanitário, vestiário, da disposição nos equipamentos, o fluxograma em loco, né, de matéria-prima, de insumos de produto acabado, da capacidade de água de abastecimento e também da questão de águas residuais, especialmente para abatedouro frigorífico, é bem importante essa questão de águas residuais. Então, no artigo 41, pessoal, do RISPOA, o que a gente destaca, né? Que pode ter alguma questão nesse sentido. Então, não podemos ter estabelecimento funcionando sem o prévio ok, né, da inspeção, parece óbvio, mas aqui eu destaco palavrinhas-chave, porque lembra que eu falei, eu vou fazer slides transcrevendo os artigos, a lei seca, porque vocês têm que se familiarizar com as palavras-chave, porque às vezes a substituição na questão, ela é muito sutil, ela é muito suave, tá? Então, vocês têm que se familiarizar. Então, o artigo 41 coloca, ó, não será autorizado o funcionamento do estabelecimento que não esteja completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destine, conforme o projeto aprovado. Então, exatamente o que eu falei para vocês no exemplo da produção de salame de copa, que vai demandar a existência de uma sala de maturação, tá bem? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma linguiça defumada e eu não tenho fumeiro, eu não tenho condição de produzir linguiça defumada. Tem que ser conforme o projeto aprovado. Certo? Muito importante também, pessoal, ó, a questão da capacidade produtiva. Eu coloquei aqui uma planta, né, para ilustrar para vocês. Então, vamos imaginar, né, que eu tenho uma capacidade instalada para a produção de 3.000 quilos de linguiça frescal por mês. Então, essa capacidade instalada de 3.000 quilos, ela foi aprovada, levando em conta, né, o dimensionamento da câmara de espera,
de descanso dessa massa, do dimensionamento da câmara de matéria-prima e dimensionamento da câmara de produto acabado resfriado. Então, eu não posso ter um incremento de 3.000 quilos para 6.000 quilos de linguiças frescais, né, sem que haja uma validação por parte da fiscalização. Então, isso está reforçado também no artigo 41, no parágrafo único, tá? O RISPOA também vai trazer no artigo 42 alguns requisitos gerais, que a gente considera assim requisitos de estrutura de funcionamento, que trazem segurança para o processo produtivo. Então, são as questões que a gente também encontra nas legislações complementares referente ao programa de pré-requisitos, referente às boas práticas, para que a gente tenha um processamento seguro dos produtos fabricados. Então, essas recomendações são gerais, tá, pessoal? Vocês encontram tanto no artigo 42 do RISPOA, como condições gerais, né, de cumprimento para os estabelecimentos em termos de instalações e equipamentos, como também encontram nas normativas complementares, que a gente também vai abordar, por exemplo, na 368, que está citada no edital, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, é um conhecimento que também a gente tem na bagagem, né, da nossa graduação de medicina veterinária. Em algum momento também na graduação você já contemplou esse assunto, mas vamos reforçar aqui e abordar o artigo 42, são vários itens que são exigidos, tá? Como requisitos gerais para esses projetos agroindustriais que têm registro CIF, mas são recomendações também gerais para outros níveis. Muito bem. Então, a localização, né, desse terreno, obviamente, tem que ser longe de fontes emissoras de mau cheiro, fonte de poluição, né, de potencial contaminante, né, tem que ser um local, então, que ofereça uma localização segura. O terreno, né, tem que ter a previsão para justamente ter a circulação de veículos, a gente tem que imaginar que uma indústria CIF, a gente vai ter muito volume, né, de matéria-prima, de insumos chegando, de produto acabado saindo, então o terreno tem que justamente viabilizar essa circulação de veículos, tá? Com fluxo adequado e com a pavimentação apropriada para não gerar também poeira e contaminação para a planta. A área delimitada para a construção das instalações industriais e das demais dependências também tem que ser suficiente, né? Então, imaginem que um complexo de uma indústria CIF, de fato, é um complexo industrial muito amplo. A gente tem indústrias CIFs com 20, 30 mil metros quadrados, né? Então, toda a área delimitada tem que ser suficiente para a operação dos produtos que vão ser registrados e habilitados. A parte também de entorno, né, do pátio, das vias, então, da questão da circulação dos veículos tem que ser pavimentada justamente para não causar essa questão de poeira e possível contaminação no transporte, tá? Também todas as instalações, obviamente, conforme a gente já falou, tem que cumprir a finalidade proposta. Então, há necessidade de que a gente tenha quantidade de anexos compatível com o que está proposto, né? Em termos de produtos fabricados. Então, todas as etapas, né, têm que estar contempladas nesse complexo industrial para que a gente tenha os produtos habilitados corretamente. Então, um modelo aqui, né, de complexo industrial para vocês enxergarem a questão do terreno, a questão das vias pavimentadas para a circulação dos veículos, né? A gente percebe que são vários prédios, cada qual com uma finalidade. A gente tem área de recebimento de matéria-prima, tem área de beneficiamento e industrialização, tem área de expedição, vai ter a higienização dos veículos, né? Tem um entorno, enfim, tudo que está contemplado em termos de requisitos gerais, a gente consegue enxergar nessa imagem que eu mencionei anteriormente. Muito importante, pessoal, também de instalações e equipamentos, especialmente daí quando a gente fala em abate, tá? A gente precisa ter uma separação física nas dependências internas, quando a gente fala exatamente do processamento do produto que vai ser destinado ao consumo humano, daquele produto que vai ser descartado e que não vai ser destinado para alimentação humana. Então, são os produtos não comestíveis. Vejam que o RISPOA traz a referência de que a gente tem que ter barreira física, tá? Então, dependência de instalações industriais tem que ser separada por parede inteira, tem que ser barreira física, justamente há um risco muito grande de contaminação cruzada, tá? Então, é uma barreira física, é uma obrigatoriedade nesse caso de abate, tá? Muito importante também prever, pessoal, especialmente nesse item 7 aqui, seria para a unidade de beneficiamento de produtos carnes e derivados, uma área específica para armazenagem de ingredientes e aditivos, tá? Que a gente chama de sala de armazenagem e também uma sala de pesagem desses insumos. Esse local tem que ser seco, tá? E aí ele vai estocar exatamente os ingredientes, aditivos, também as embalagens, né? Rotulagens também de apoio, tá bem?
Isso tudo são os anexos. Vejam, são anexos nessa planta, tá? Que a gente vai ter, tem que ser considerado. Além disso, pessoal, a gente tem que evitar sempre, obviamente, o fluxo não pode causar estrangulamento e nem pode causar retorno. O fluxo tem que ser contínuo, tem que ser linear de operação e de produção. A gente não quer refluxo, a gente não quer contaminação cruzada. Todas as paredes, obviamente, devem ser impermeabilizadas, porque tem que permitir de forma fácil a higienização, né? Então, acabamento liso e impermeabilizados. O pé direito também tem que ser suficiente para uma operação segura. Isso aqui é um pouco de movimento de inclusão, né? A gente, na verdade, encontra na norma técnica complementar específica, por exemplo, na 711, que trata de abate de suínos, a especificidade do tamanho do pé direito, tá? Mas o RISPOA traz essa amplitude mais genérica de que pé direito tem que ser com altura suficiente, tá? Para produção segura e não especificamente uma área. Então, pode ter uma pegadinha aqui de questão de prova, dizendo que o pé direito pelo RISPOA tem que ser 4,5. Não, pelo RISPOA não precisa ser 4,5, pode ser a altura suficiente. Agora, na 711, a depender da área que esteja falando, vai ter a especificidade da altura, tá bem? Outros requisitos gerais, pessoal, aí vocês podem ler também, né, no artigo 42, são bem intuitivos, né? Vocês estão acostumados, então, pisos impermeabilizados, os ralos sifonados, né? A luz natural suficiente. Lembra que o RISPOA vai falar que nas áreas de pós-mortem, o que demanda assim, uma inspeção mais pormenorizada, a gente tem a necessidade de pelo menos 500 lux para poder fazer essa inspeção de forma adequada. Mas na maioria das áreas, a gente vai ter referente de luz natural ou artificial suficiente para as operações. A questão das aberturas sempre teladas, vocês sabem, né? Os equipamentos também com acabamento sanitário, não pode ter nada, né, oxidado, com corrosão. Então, acabamento liso, em bom estado de conservação, né? Aqui a gente observa alguns equipamentos, então, com bom estado de conservação, a barreira sanitária, tá? É bem importante. A higienização acontecendo e instalações que atendem exatamente esses critérios de condições gerais. Então, a gente percebe paredes e pisos impermeabilizados, acabamento sanitário liso, né, branco, as lâmpadas protegidas, né, o operador da higienização, que tem essa finalidade exclusiva de higienizar, devidamente paramentado. Então, um exemplo, né, de uma área interna de indústria que atende os requisitos gerais que a gente está trabalhando no artigo 42. Existem mais alguns requisitos aqui, tá, pessoal? Aí em vermelho eu coloquei aquilo que tem mais chance de ser cobrado, né? Em prova, então, principalmente, de novo, aquela questão da diferença de produtos comestíveis e não comestíveis, que a gente viu que tem que ter barreira física separando essas operações, e a gente precisa ter o acondicionamento dos produtos não comestíveis devidamente identificado e necessariamente identificado com cor vermelha, tá? Isso é uma questão que pode cair em prova, importante a gente reforçar, tá bem? Água potável, obviamente, é necessário, né, pessoal? Então, obviamente, temos uma portaria específica de potabilidade da água, mas que a gente não vai tratar aqui porque não é a pauta do edital da ADAG, tá bem? Depois vocês façam a leitura do artigo 42 na sua totalidade, aqui eu vou só pincelar os principais aspectos, tá? Aqui é só para ilustrar para vocês uma planta, então, de unidade de beneficiamento de produtos cárneos, que leva em consideração os requisitos gerais, né, que tem um fluxo linear, só para que vocês tenham de forma a ilustrar o que a gente está falando. Percebam, pessoal, que o RISPOA também, além de olhar para o projeto industrial de larga escala, ele traz a inclusão sanitária produtiva, que a gente falou que houve isso na modernização a partir de 2017. Então, no artigo 52, vejam que todas as exigências que se referem à estrutura física e de equipamentos, tá, para estabelecimento de pequeno porte, faz a menção de que vai ser considerado o risco mínimo da disseminação das doenças, né? E, ou seja, para o pequeno porte, o artigo 52, ele prevê um olhar de inclusão. Inclusive, ele complementa dizendo que vão ser editadas normas técnicas complementares para o público. E, de fato, depois de 2017, do RISPOA 93, a gente teve a IN05, que é uma IN complementar, que vai cair na tua prova e que eu vou falar quando eu falar de SUSAP, tá? A gente vai falar do pequeno porte, tá no edital da ADAGRE, porque eles trazem um olhar de pequeno porte, então o RISPOA traz isso desde 2017, e a IN16 também, que é requisitos gerais, tá? Então, o pequeno porte
Pelos FAS é aquele estabelecimento agroindustrial que tem até 250 metros de área, tá bem descontados os anexos. Então, esse precisa ter um olhar de inclusão diferenciado. Maravilha, pessoal, a gente está chegando na parte final do nosso encontro, da nossa aula inaugural, com essa abordagem, né, de metodologia, onde a gente se propõe a destrinchar o edital, tornar o conhecimento acessível, fácil, prático, aplicado e fazer muitas questões. Então, deixei para essa parte final algumas questões de fixação de conteúdos gerais que a gente abordou no encontro de hoje, juntamente com algumas questões comentadas, tá bem? Vamos lá, então, respira comigo e vamos encaminhar aí praticamente 2 horas que nós nos comprometemos. Nossos encontros vão ter sempre 2 horas, então a gente está aí com 1h40 de aula inaugural. Então, acompanha comigo essas questões de fixação. Vamos lá. Letra A. O atendimento às exigências determinadas pelo Ministério da Agricultura isenta o estabelecimento de obedecer a outras exigências de construção prevista em legislações federais, estaduais e municipais para obtenção de registro. E aí, pessoal, é certo ou errado? É errado, né? A gente viu que exatamente é necessário que qualquer estabelecimento, né, atenda a todas as legislações, né, em todas as esferas, porque a gente vai ter principalmente a questão do licenciamento ambiental que precisa ser considerado, tá? Então, a questão sanitária, claro, é o elemento norteador, mas existem outras legislações correlatas em diferentes esferas estaduais e municipais no que couber, principalmente no âmbito ambiental, que precisam ser considerados. Letra B. Os estabelecimentos devem ter pé direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e atender às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicos para sua finalidade. Exatamente, a assertiva está correta porque o RISPOA menciona exatamente isso, uma altura suficiente para o processamento seguro de forma higiênica e sanitária, né, com atendimento aí dos requisitos tecnológicos. Não precisa ter uma altura específica, apenas suficiente. Letra C. Os estabelecimentos devem dispor de rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e distribuição em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais e obrigatoriamente instalações para tratamento de água. Não, gente. Nós vimos, eu destaquei em amarelo para vocês, deve ter o quê? Água potável. Mas, obviamente, eu não posso obrigar o estabelecimento a ter uma estação de tratamento de água. Tá? Algumas unidades de beneficiamento de pescado, quando fazem aproveitamento, por exemplo, de água salgada, vão ter estações de tratamento de água obrigatoriamente, mas são casos excepcionais, tá? Nos demais casos, não. Então, essa parte aqui está falsa. A questão da obrigatoriedade de instalações para tratamento de água. A gente tem que ter abastecimento de água potável, não necessariamente instalações para tratamento de água. Vai ter o monitoramento da cloração, né, de 0,2 a 2, etc., mas não estações de tratamento. Vamos para as questões agora questões comentadas, perdão, bora, aqui com a prof. Então, vamos lá. Médico veterinário 2023, banca FAUEL. Segundo o decreto 9013, só tomar uma aguinha. Segundo o decreto 9013, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, os estabelecimentos de produtos de origem animal que realizam comércio interestadual e internacional sob inspeção federal são classificados em carne e derivados, pescado e derivados, ovos e derivados, leite e derivados, produtos de abelha e derivados e de armazenagem. Muito bem, sobre essa temática, assinale a alternativa correta. Letra A. Os estabelecimentos de carnes, pescado e derivados são classificados em abatedouro frigorífico e unidade de beneficiamento. Guarda aí, guarda. Será que está certo ou está errado? Vamos ver. A gente conversou muito sobre isso. Letra B. Os estabelecimentos de ovos são classificados em granja avícola, unidade de beneficiamento de ovos e derivados. Atenção, é permitida à granja avícola a comercialização de ovos para unidade de beneficiamento de ovos e derivados? Certo ou errado? Vão pensando. Letra C. Os estabelecimentos de leite derivados são classificados em granja leiteira, fábrica de laticínios e queijaria. Lembra, conforme eu falei para vocês,
É bem frequente questões que trazem a classificação dos estabelecimentos, misturando as subclassificações e criando subclassificações que não existem mais, tá? Que estão desatualizadas. Já o spoiler aí da resposta da letra C, né? Fábrica de laticínios, a gente viu que não existe mais essa classificação, unidade de beneficiamento de leite e derivados. E letra D, entende-se por granja leiteira o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as áreas de beneficiamento ou fábricas de laticínios. Nem precisamos ler o resto, né? Ficou fácil essa questão, vamos para a resolução. A alternativa correta é a B, então a gente viu que para ovos a gente tem duas classificações, granja avícola e a unidade de beneficiamento de ovos, tá? Somente duas, então é a correta, né? E a granja avícola, nós vimos, produz 100% a sua matéria-prima, mas pode destinar o seu ovo in natureza já classificado para uma unidade de beneficiamento, tá? A gente tem que ler com muita atenção essa questão, porque agora o conteúdo está fresquinho na cabeça de vocês. Aí fica fácil, a prof está falando, fica mais fácil. Mas na hora da prova, você sozinho, tendo que decorar várias coisas, diferentes temas, né? Fica difícil. Então tem que ter muita atenção para não esquecer das palavras-chave que vinculam com as subclassificações, tá? Para carnes, pessoal, por exemplo, na alternativa A, na verdade, misturou pescado com carne. Pescado é separado, lembra? Pescado eram 4 classificações e carne, sim, apenas 2 classificações: abatedouro e unidade de beneficiamento de carne, tá? E de pescado eram 4. Na alternativa C, então, a alternativa A está errada porque misturou a classificação de pescado e de carne. Na alternativa C, está incorreto porque utiliza o termo fábrica de laticínio, que não está mais vigente no decreto, tá? Do RISPOA. E para leite e derivados, aí a gente teve uma misturou posto de refrigeração, tá? Na verdade, com granja leiteira. Lembra, a granja leiteira produz 100% do seu leite na propriedade, pode beneficiar também, fazer derivados e pode ter registro de leite pasteurizado tipo A. O posto de refrigeração, sim, vai ser elemento que vai fazer exatamente a ligação entre a propriedade rural e a unidade de beneficiamento, tá? De leite e derivados, que não é mais chamado de fábrica de laticínio, tá bem? Então, a alternativa correta ficou a letra B. Vamos para mais uma questão comentada. Vamos lá. A inspeção e a fiscalização de estabelecimentos de produto de origem animal que realizam comércio interestadual ou internacional, de que trata o RISPOA, é competência de quem? Essa tá fácil, né, gente? Competência do Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal, né? Do mapa de POA. Ou seja, a gente está falando de registro no CIF, somente a Inspeção Federal pode exportar. Ou interestadual, né? Vejam, olha o detalhezinho, interestadual ou internacional. Se fosse somente comércio interestadual, a gente teria mais possibilidades, né? Que é o registro CIF ou SIM ou CI equivalente ao federal através de CISB, tá? Mas como tem ali a conjunção ou, a gente tem a definição de que somente o estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção Federal vai estar habilitado à exportação, tá? A alternativa A está incorreta, né? Porque teve, não fiz a leitura. Olha só, vejam que na letra A, né? Ali na resolução eu trouxe para vocês, RISPOA com uma sigla nada a ver, então essa aqui a gente já elimina, tá? Então a letra A e a letra B ficaram bem equivocadas, né? Pega só aquele aluno realmente que não estudou, né? Então, o significado do RISPOA errado, quem errar, misericórdia, né, gente? Não dá para errar, certo? E a mesma coisa, significado de serviço de inspeção federal, né? Não dá para errar o significado e nem o vínculo de inspeção, tá certo? E lembrando que na alternativa D, a gente tinha o Ministério do Meio Ambiente, olha só, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e do Serviço de Inspeção Federal está vinculado ao Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Não. A gente sabe que não, né? A agricultura, lembra que às vezes vai ter essa confusão de competências com a saúde e com o meio ambiente. Então, a agricultura tem o seu nicho de atuação específico no âmbito de inspeção de produtos de origem animal, de forma exclusiva. Então, não existe intersecção de atribuições, tá? O meio ambiente cuida do licenciamento ambiental e a agricultura cuida da regularização sanitária de produtos de origem animal. Última questão comentada, antes da gente encaminhar o fechamento dessa nossa aula inicial, inaugural, a gente está com 1h46 de aula. Vamos fazer essa questão número 3, então, adaptada pela prof, tá?
O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produto de Origem Animal tem suas atividades e competências executadas pelo MAPA. De acordo com este documento, é correto afirmar que: letra A. Os estabelecimentos de produto de origem animal que realizam comércio municipal e intermunicipal serão regidos pelo RISPOA quando os estados, Distrito Federal e municípios não tiverem legislação própria. Lembra que eu destaquei isso lá no início para vocês? Vamos relembrar aqui? Então, eu posso ter serviço de inspeção municipal e serviço de inspeção estadual, sim, com legislações que reproduzem a esfera federal. Posso, não tem problema. Posso, mas não é recomendável, porque o interessante é que a gente tem o Serviço de Inspeção Municipal com legislação inclusiva para regularizar o pequeno. Mas como a alternativa trouxe, ó, que os estabelecimentos de produto de origem animal que realizam comércio municipal e intermunicipal serão regidos pelo RISPOA quando os estados, Distrito Federal não tiverem legislação própria, tá ok, tá correto, tá? Mas não é recomendado, eu volto a dizer, porque a gente precisa exercitar a inclusão sanitária produtiva, se empoderar do que está disposto no SUASA, tá? Com a criação do CISV, para editar normas técnicas mais específicas para o pequeno porte. Exemplo, IN05, tá? Para ovos, leite e mel, que a gente vai falar em aula específica. Vamos olhar as outras assertivas, letra B. Os estabelecimentos de produto de origem animal que possuem serviço de inspeção estadual, se estão aptos a realizar comércio internacional? Não, só a CIF. Letra C. Para fins desse decreto, o conceito de análise de autocontrole é o sistema que identifica, avalia e controla perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal. Não, essa parte de controle de perigos, identificação de limites críticos, a gente está falando de APPCC, que é um dos autocontroles exigidos pelo Decreto 9013 desde 2017, que a gente vai fazer aula específica de APPCC. Letra D, a inspeção federal será instalada em caráter periódico no estabelecimento de carnes e derivados que abatem as diferentes espécies. Não! Inspeção permanente, abate das espécies de animais de açougue e de caça. Inspeção periódica, somente o estabelecimento de carne, que a gente classificar como unidade de beneficiamento de produtos carnes. Tá vendo? Aqui a gente fez uma junção de conhecimentos e conseguimos praticar e perceber como que é cobrado na tua prova. Então, veja, tudo que a gente falou hoje cai em prova, gente. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. A gente vai destrinchar o edital, vai juntar assuntos para construir o teu conhecimento e vai fazer questões. E assim a gente segue até dezembro nessa caminhada visando a aprovação da DAC, tá? E vamos fazer também alguns simulados lá, mais perto da DAC, mas vocês têm que estar comigo para a gente buscar essa aprovação juntos. Beleza? 1h49 de aula. Com isso, a gente conseguiu encerrar a teoria que estava prevista para a aula de hoje, nessa parte 1 do RISPOA. A gente trabalhou noções gerais de inspeção e fiscalização, já introduzi para vocês conceitos de modernização da inspeção, de SUASA, de equivalência, de gerenciamento de risco. Já trabalhamos, classificação dos estabelecimentos, né, condições gerais, pincelamos projetos agroindustriais, trabalhamos bastante o artigo 42, né? Então, fizemos muitas questões de fixação e questões comentadas, e acredito que agora vocês estão aptos a responderem questões dessa temática, com certeza, em concurso de esfera municipal e de estadual. A gente vai disponibilizar o material para quem solicitar, entrar em contato pelas redes sociais, tá? E já fica aqui meu convite, pessoal, para as próximas 3 lives, 3 aulas que a gente vai fazer. Então, nos dias 9, 16 e 23 de outubro, sempre nas quartas-feiras, o nosso encontro, das 8h30 às 10h30, tá? 9 de outubro já foi, né? Tô viajando. Opa. Perdão, né? 9 de outubro é que a gente teve essa dificuldade no início, então acabei falando 9 de outubro, tá? 9 de outubro é hoje. Então, a gente fez a nossa primeira aula, então trabalhamos a parte 1 de inspeção de POA. Depois, a gente vai trabalhar 16 e 23, a parte 2 e a parte 3, tá bem? E depois, a gente vai avançar para os outros conteúdos, conforme apresentei para vocês no cronograma. Então, são encontros semanais, sempre nas quartas, e até o dia 18 de dezembro. Quem quiser minha companhia, te ajudando nessa caminhada, fica com a gente, entra na comunidade, nos acompanha nas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana, tá bem? Quem quiser mais questões comentadas extras para ir fixando o conteúdo do que a gente falou até agora, que está no edital, que a gente aposta que vai estar na tua prova, tá? Questões de inspeção é certo na prova, então me chama no direct, não, nas redes sociais,
que eu posso compartilhar com vocês, então, questões extras, tá bem? Para quem entrar em contato com a gente, para quem for seguidor do concurso veterinária nas redes sociais, tá? Já se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram. E eu espero vocês no dia 16 de outubro, tá? Daí a gente não vai ter dificuldades com o áudio, que a gente já identificou a configuração aqui da plataforma com o navegador que deu o probleminha, então a gente pede desculpas, né? Pelo transtorno, mas que bom que conseguimos gravar e entregar para vocês esse conteúdo, tá bem? Então, espero vocês no próximo dia 16 de outubro, quarta-feira, das 20h30 às 22h30, aqui, para a gente continuar falando de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, trabalhando o RISPO de uma forma bem fácil, aplicada e, o mais importante, eficiente para a tua aprovação. Sigam lá nas redes sociais, @concurso veterinário. Até a próxima, gente. Grande abraço. Tchau.